Ai, agora sim. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Um grande público aí, né? Sei que, como o Thiago já comentou também, este exclusivamente, né? É um módulo que a gente tem dentro da pós-graduação. Depois o Thiago vai passar as informações ali para vocês também, para quem tem interesse, né, em ingressar numa pós em micro de alimentos. Esse é apenas um módulo, eu sou uma das professoras também, mas tem outros colegas muito competentes, né? E a gente passa por toda a área de micro de alimentos, não somente do monitoramento ambiental. Mas do monitoramento ambiental em si, né? A implantação do programa de monitoramento ambiental, hoje a gente reservou algumas horinhas, 2 horinhas aí para a gente falar sobre monitoramento ambiental. E é um pontapé inicial, é um insight, né, pessoal? Então, tudo que vou passar por alguns tópicos mais importantes com vocês, com certeza, mas o monitoramento ambiental ele é muito mais além do que algo que a gente possa falar em 2 horas, né? Isso vocês podem ter certeza. E como ele comentou, né? Quando a gente trabalha essa disciplina, a gente trabalha ela em mais são praticamente 20 horas de conteúdo aí que a gente tem, né? Enfim, várias aulas no mês aí que a gente trabalha nessa parte, né? Mas a gente vou tentar trazer o máximo possível de conhecimento para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Angélica, eu sou doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase, né, principalmente dentro da parte de microbiologia, controle microbiológico. Tenho uma paixão gigantesca pela microbiologia, vocês podem ver aqui atrás as minhas pelúcias, né, estão por aí, as minhas placas de Petri ficam espalhadas aqui também na minha mesa de trabalho. Vocês vão ver que provavelmente, né, no final aí que eu tenho bastante amor por aquilo que falo, né? Então, talvez... E eu sempre digo que a micro uma ciência que ela não é exata, né? E dentro da indústria de alimentos, e as pessoas sempre têm aquele ou é ame ou deixa, né? Ou você consegue realmente entender um pouquinho, ou a gente desiste basicamente e completamente. Já estou dentro da jornada aí, né, da indústria de alimentos, dentro da parte de consultoria, instrutoria, né, treinamentos, capacitações, são mais de 5 anos de estrada dentro dessa parte. Quem quiser acompanhar meu perfil profissional é o @dosesdemicro lá no Instagram. Para quem estava ali no grupo do WhatsApp, eu mandei hoje de manhã, compartilho bastante conteúdos lá também dessa parte, né? Enfim, e se vocês quiserem acompanhar, com certeza vocês vão encontrar bastante lá. Estou sempre aberta também para trocar ideias, para dúvidas, né? Sugestões, enfim, tudo mais. Mas, né, para não me alongar, porque o objetivo aqui não é falar de mim, né? O objetivo é falar do monitoramento ambiental. E hoje de tarde estava dando uma reorganizada, né, no material, como eu falei para vocês, é um curso que com certeza a gente faz tranquilamente em 16, 20 horas aí quando fazemos em company ou até mesmo de maneira individual, né, porque é bastante conteúdo em si dessa forma. E eu sempre gosto de trabalhar a microbiologia de alimentos, não só o monitoramento ambiental com a indústria de alimentos, de uma maneira de que a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo e está trabalhando. Não é só descrever no papel, né, e ter aquele documento porque é uma exigência, seja porque é um PAC obrigatório, né, dentro dos programas de autocontrole, seja que eu tenho uma norma, sou certificado em alguma norma, por exemplo, uma FSC, uma BRC, e eu preciso ter o atendimento do monitoramento ambiental, também seja se eu trabalho na parte de food, na parte de feed, mas não é só para cumprir a tabela. Quando eu trabalho, né, qualquer tipo de treinamento ou consultorias relacionadas a isso, eu gosto que as pessoas entendam aquilo que elas estão fazendo e o porquê elas estão fazendo. Eu acredito que quando a gente entende, por exemplo, a importância de um monitoramento ambiental, de um programa de monitoramento ambiental para a segurança de alimentos, para a saúde pública, para o atendimento dos regulatórios,
acaba ficando mais leve, assim como toda a parte da microbiologia, desde o atendimento de um padrão microbiológico, desde um controle de patógenos, né, desde o próprio monitoramento ambiental em si, né, as análises de produto acabado, enfim, fica tudo mais fácil da gente estar compreendendo se a gente conhece com aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, espero despertar em vocês nesse momento que a gente vai conversar sobre isso, sobre essa importância, né? Principalmente, como eu falei para vocês, a microbiologia de alimentos, ela não é uma ciência exata, então a gente sempre tem que estar sempre tentando estar um passo à frente dos micro-organismos. E eu sempre brinco, né, que por mais que a gente tenha, vocês estabeleçam o melhor monitoramento ambiental possível, que é justamente para verificar que os processos de vocês, visando o controle de micro-organismos, por exemplo, um processo de higienização, ele está sendo eficaz, porque esse é o grande objetivo de um monitoramento ambiental. Mesmo vocês tendo tudo isso, vocês vão falhar com os micro-organismos, eles vão passar por cima de vocês, isso é fato. Então, eu sempre digo, eles estão tentando sobreviver, a gente está tentando eliminar, eles estão tentando sobreviver, a gente está tentando eliminar. E talvez tenha muitas pessoas que até hoje não se deram conta que a gente está trabalhando com seres vivos, não com seres inanimados. Por isso que é tão difícil de ser, né, de certa forma, entendido e pré-definido. Por exemplo, eu posso hoje ter estabelecido, randomizado alguns pontos dentro do meu processo produtivo, que eu vou estar relacionando com monitoramento, como pontos de verificação de monitoramento ambiental, e mesmo assim, eu encontrar uma contaminação de origem microbiológica lá no meu produto acabado, e aí eu me olho e penso, poxa, mas eu faço tantos pontos no monitoramento ambiental, da onde está vindo esse micro-organismo? Com certeza, talvez ele está vindo de um ponto que vocês não estão analisando. E, nossa, é um erro meu eu não estar analisando? Não, não é. Por isso que todo procedimento de monitoramento ambiental ou de qualquer procedimento voltado para o controle microbiológico na indústria de alimentos, ele não pode ser um documento engessado. Não vai ser aquele procedimento que eu vou fazer no começo do ano e eu vou revisar somente dali 365 dias. Não vai ser dessa forma que vai funcionar e não é o ideal que funcione. E eu posso colocar por experiência própria também, né? Desde que quando ingressei nessa parte de consultoria ainda alguns anos atrás, como eu falei para vocês, eu via a microbiologia de alimentos dentro da indústria de alimentos ainda como um tabu, e até hoje para algumas indústrias é grande. Tem uma barreira muito grande de conhecimento entre, né, o que a legislação nos pede, o regulatório nos pede, a norma nos pede e aquilo que a gente precisa fazer, né? E até mesmo pelos próprios órgãos fiscalizadores. Eu vejo que às vezes tem muito fiscal, tem muito auditor que ainda faz cobranças, né? Às vezes que cobra uma coisa, o outro cobra outra, ninguém olha todos os laudos, ninguém olha ou só reclama que eu não tenho um plano de amostragem baseado em risco, que o meu monitoramento ambiental não é baseado em risco, mas na hora de me explicar alguma coisa também não sabe o que é um monitoramento ambiental baseado em risco, né? Então eu vejo que a gente tem evoluído muito, obviamente, né? A indústria tem buscado se capacitar muito e com certeza todos vocês que estão aqui hoje para ouvir, né? Também devem buscar justamente melhorar o seu conhecimento para adquirir mais know-how aí, né? Para trabalhar, enfim. Mas a gente, né, é um trabalho de formiguinha, de tijolinho por tijolinho, e como eu falei para vocês, por mais que a gente sabe, estuda, a gente sempre vai estar atrás, né, dos micro-organismos. Então, isso é muito de fato. E um exemplo, por exemplo, só para vocês imaginarem, né, terem um insight de como a gente está atrás dos micro-organismos, é aquilo que a gente chama de emergência de micro-organismos, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, como, por exemplo, a própria tecnologia em si, né, a utilização, a industrialização, a parte mecanizada dentro da indústria também, né, afeta a questão dos micro-organismos, o desenvolvimento microbiológico em si.
Então, bem antigamente, por exemplo, quando a gente não tinha o advento do refrigerador, né, não era uma realidade. As pessoas conservavam a carne, né, por exemplo, como em carne de sol, ou o próprio charque, que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. As carnes, né, aqui também é muito comum a carne dentro da lata, né, coberta com gordura, geralmente também gordura de porco, porque era a maneira, né, que tinha essa questão de certa forma, conservar. E aí a gente, né, com o passar dos anos, né, da invenção, enfim, surgiu o método de refrigeração como um método de conservação de alimentos, né, que obviamente é muito difundido e muito utilizado até os dias de hoje. Mas teve um micro-organismo, por exemplo, que até então ele não era conhecido, né? Que é um micro-organismo que adora uma refrigeração. E se vocês bem sabem, né, a famosa Listeria monocytogenes. Há muitos anos atrás, a gente não tinha problemas com Listeria mono. A gente só passou a ter problemas com a invenção do refrigerador. Por quê? Porque até então ninguém conservava micro-organismo por método de frio, né? A gente não tinha essa tecnologia. Então, a gente supriu, por exemplo, a deterioração por outros micro-organismos mais fermentativos, bolores e leveduras, que crescem muito em superfície de produtos carnes curados, por exemplo, e aí a gente começou a conservar na refrigeração, e aí veio outros problemas. Então, a microbiologia é sempre assim. Vocês podem ter um processo hoje dentro da indústria, talvez amanhã eu vou adquirir um outro método, eu não conservava a vácuo, hoje eu vou conservar a vácuo, eu tinha umidade não controlada, hoje eu tenho, vocês vão estar selecionando a flora de micro-organismos, aquilo que eu gosto de chamar, né, de house flora, ou seja, quem mora ali na indústria com vocês, né, quem divide o espaço de trabalho com vocês. Então, é só um exemplo, né, de o quanto a gente precisa sempre estar à frente, tentar pelo menos, né, estar à frente dos micro-organismos em si. E é muito fato que, por exemplo, é muito comum na área farmacêutica, né, a gente compara muito com a questão dos antibióticos, a resistência aos antimicrobianos, dentro da indústria de alimentos, a gente compara muito com a parte, por exemplo, de sanitizantes. Né? Então, os produtos também vão se modificando e os micro-organismos vão se modificando para se adaptarem. Então, né, toda vez que a gente faz uma aplicação de um sanitizante, grosseiramente, a gente pode pensar, nossa, é a mesma coisa que eu estivesse tomando uma amoxicilina ali para dor de garganta. E é o mesmo princípio de combate, né, de ideia de combater micro-organismo. Então, eu sei, por exemplo, se eu tomar o medicamento 3 dias e o médico me deu 5, eu vou eliminar as minhas bactérias ali. No segundo dia eu já vou estar bem, né, dependendo do grau de infecção. Isso vale para a questão de uma infecção na indústria também. Aí, nos 2, 3 primeiros dias, capricho na higienização, volta tudo ao normal e depois desanda novamente, e aí começa de novo dar contaminação, e aí já não há sanitizante que resolva o problema. Por quê? Porque aonde foi que eu errei? Então, quando a gente, né, se liga nesse tipo de situação, começa a ter esse outro entendimento, vai ficando um pouco mais flexível a parte, né, do controle microbiológico de maneira geral, tá? Vamos falar especificadamente sobre monitoramento ambiental, tá, pessoal? Quando eu estiver compartilhando a tela aqui com vocês, alguém colocou aqui no grupo de recém que o som tá ruim. Vocês estão me escutando bem ou talvez era só para essa participante aqui, tá bom? Subiu vários positivos, então tá tudo certo. Beleza, qualquer coisa vocês me avisam. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que quando eu estiver compartilhando a tela aqui, os slides que eu preparei para vocês, eu não consigo ver o chat de vocês, tá? Então, a gente pode combinar que vocês podem deixar as perguntas de vocês escrito aqui no chat, tá? E depois, no final da apresentação, eu volto aqui e eu discuto com vocês as dúvidas que vocês tiverem. Outra questão também, quem não conseguir, se a gente não tiver tempo de responder tudo, eu já comentei no grupo ali com vocês, se vocês quiserem mandar as dúvidas lá, para a gente fazer um grande coletivo de dúvidas, aí eu vou respondendo aí durante a semana, bem tranquilamente. Esse material que eu vou apresentar para vocês aqui,
Eu compartilho com vocês lá no grupo depois também, compartilho alguns livros de referência. Sou muito aberta, tá? Para quem já foi meu aluno, ou para quem já é cliente, aí sabe que não tenho problemas com compartilhar conhecimento com vocês, né? Porque eu sempre digo, não adianta a gente adquirir se não compartilhar. Então, vocês também, né? Eu sempre digo que às vezes tem um colega que não está aqui no mini curso, né? Depois vocês têm que contar para pelo menos para uma pessoa aquilo que vocês aprenderam hoje, porque aí vai gravar melhor, né? Tiago, se tu puderes, por gentileza, colocar aqui no link, no nosso chat, o link do grupo do WhatsApp, para quem não conseguiu, quem não está lá ainda, aí o pessoal pode ir acessando também, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, então, porque para quem me conhece já sabe, né? Vocês vão ver que eu não tenho uma grande dificuldade em falar. Às vezes, falar para mim em 2 horas aqui, resumir, não vai ser fácil, mas tenho certeza que vai ser muito, muito, muito produtivo aí para todo mundo. Deixa eu só posicionar os materiais aqui. E vamos lá. E aquilo que eu falei para vocês, eu estava pensando, né? E se vocês não estiverem vendo aí, pessoal, o material, a capa agora da apresentação em tela cheia, vocês me avisem qualquer coisa, mas é para estar tudo certo, tá? Hoje, quando eu estava de tarde, né, pensando nos materiais, no que apresentar, enfim, tudo mais, né? E eu pensava justamente isso, como resumir, né, uma implantação de um programa de monitoramento ambiental em poucas falas, né, em poucas palavras, ou em pouco tempo, na verdade, né? Então, de certa forma, eu ornei assim para a gente discutir o que é ambiente, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas ainda, porque é monitoramento ambiental. Eu lembro que logo surgiu, acho que foi lá na versão 4 ou 5 da FSC, surgiu essa obrigatoriedade de um tópico de monitoramento ambiental, tanto que é uma norma que, inclusive, né, ela tem o seu próprio guia aí de monitoramento, de estabelecimento do programa de monitoramento ambiental, que eu trouxe também para compartilhar com vocês, e depois eu mando lá no grupo do WhatsApp também. E aí eu vinha pensando que muitas pessoas, logo que veio monitoramento ambiental, só pensavam em ar ambiente, né? Não sei se já chegou a passar isso pela cabeça de vocês, mas quando a gente fala, né, vocês podem pensar aí dentro de vocês sozinhos. Agora, o que vocês pensam? É monitoramento ambiental, né? O que para vocês vem, né? Geralmente para a gente vem a parte ambiente, monitoramento ambiente, ambiente produtivo, ambiente de fora, ambiente de dentro, né? E às vezes tem algumas coisas dentro dessa questão da classificação do ambiente que acaba sendo deixada de fora, ou sendo confundida, como, por exemplo, mãos de manipuladores. Mãos de manipuladores é ambiente também, uniformes é ambiente também, calçados é ambiente também. Mas, né, ainda tem essa questão que a gente, né, se pergunta, né, o que é o conceito de monitoramento ambiental, do próprio termo ambiente em si. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o momento do monitoramento ambiental, porque o monitoramento ambiental ele não pode ser aleatório, né? Eu sempre digo que ele é como se fosse aquela argolinha do chaveiro, né? Ele tem um monte de chaves ali, digamos, né? Quem mora em apartamento, por exemplo, tem a chave lá da rua, tem a chave da segunda porta, tem da terceira porta, tem da garagem, tem da casa, né? Da porta em si. Então, quando a gente junta na argolinha ali, é porque a gente está juntando tudo. O próprio monitoramento ambiental, ele é um programa de fechamento. É um programa de, eu ia falar uma palavra muito feia, né? Juntamento, mas ele é um programa que agrupa muitas outras funções, né? Então, o momento da entrada dele, o momento certo, também é muito importante, tá? E a gente vai falar sobre essa questão, e aí as pessoas confundem, às vezes, com a avaliação do processo de higienização, né? Porque, principalmente o Ministério da Agricultura, dentro dos PACs, do Programa de Autocontrole, principalmente de análises laboratoriais, eles vão exigir o monitoramento do PPHO e de superfícies. E aí eu fico pensando, cara, por que não fala monitoramento ambiental e cobra uma validação da higienização? Então, assim, tem muitos programas, como eu falei para vocês, muitos regulatórios que devem se evoluir ainda, né? Porque a gente, e principalmente no Brasil, de certa forma, a gente é um pouco atrasado em relação às questões e aos regulatórios de microbiologia de alimentos e o controle de microbiológico de maneira geral. Então, a gente vai comentar sobre essa questão.
Vamos falar dos insights prévios e eu trouxe alguns documentos para passar para vocês para elucidar. A ISO 18593, que é os métodos horizontais para avaliação microbiológica de superfícies na indústria de alimentos, que é um guia excelente para implantação do monitoramento ambiental. O próprio guia da FSC, a gente vai falar, o handbook da 3M com a Universidade de Cornell, que tem muitas coisas boas sobre monitoramento ambiental e traz exemplos muito bons. Vamos ter uma outra base, que é o monitoramento ambiental guiado pelo APPCC também, que pode ser uma ferramenta a ser utilizada. A gente não tem tempo de passar todo uma esquematização do monitoramento ambiental baseado em risco, mas já para ter um insight muito bom e vamos falar de um resumo final aí, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês para a gente começar, o que é o termo ambiente, né? O que significa ambiente? E depois eu vou compartilhar a ISO 18593 com vocês também, de 2019, não me importa, ela é uma ISO excelente, é muito fácil de ler, é curta, poucas páginas, de um grande entendimento, enfim, tudo mais. E essa definição de ambiente está lá dentro dela. O que vai dizer? Que o termo ambiente, né? Então, você sempre tem que pensar no monitoramento ambiental e desmembrar monitoramento ambiental. O termo ambiente, que se junta no monitoramento ambiental, ele significa qualquer item em contato com o produto alimentício, tá? Ou que provavelmente represente uma fonte de contaminação ou recontaminação. Por exemplo, material, né, instalações ou operadores. Tá? Pessoal, eu só peço que confiram quem tem um microfone aberto, por gentileza, fecha, que fica dando retorno aqui para mim, só por gentileza, quem puder conferir se seu microfonezinho tá fechado, tá? Então, voltando na questão do termo ambiente, tá, pessoal? Então, é qualquer item em contato direto com o produto alimentício ou que provavelmente represente uma fonte de contaminação. E para quem já conhece um pouquinho de monitoramento ambiental, a gente tem o zoneamento. Eu até nem coloquei a imagem aqui na apresentação, mas dentro do livro que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver ela lá, que tem as zonas. Zonas 1, zona 2, zona 3 e zona 4. Porque existem inúmeras formas e possibilidades de zonear o monitoramento ambiental. Mas, enfim, né, a própria ISO ela é mais simples, que ela traz só zonas de contato alimentício e zona de contato não alimentício, porque é isso que a ISO entende como definição de ambiente e, para mim, é a melhor definição. Então, o ambiente é tudo aquilo que entra em contato com o alimento ou que representa um risco ou uma fonte de contaminação. Então, é um contato indireto. Então, a zona 1, né, para quem está acostumado com zona, seria o contato direto com o produto alimentício. Zona 2, 3 e 4 são zonas que não têm contato alimentício. Então, se a gente puxar, juntar as duas partes, dá na mesma, né? Só que cada um dentro digamos assim, da sua indústria, dos seus procedimentos, pode adquirir, né, os conceitos, na verdade nem adquirir, utilizar a forma que melhor fica. Eu vou usar o conceito de zonas, vou colocar todas, fazer um levantamento dentro de uma sala, né, de desossa lá. Vou entrar e pensar, tem esteira de transporte 1, 2, 3, utensílios, né, facas, né, tábuas de corte, isso e aquilo. Vou colocar tudo aqui e vou classificando. Isso é zona de contato 1, 2, 3 e 4. Se eu escolher as zonas. Se eu não escolher as zonas e eu querer só trabalhar com esse termo ambiente aqui, eu vou só colocando assim, contato direto ou contato indireto? Contato, né, direto ou indireto? Contato direto, o risco é muito maior, obviamente, né? Porque é só... Não precisa ser um gênio para imaginar que se tem contato direto com o produto, tem mais risco, né? Então, o risco é maior. Contato indireto, o risco é menor. Só que agora, dentro das áreas de não contato, né, ou seja, essas que provavelmente representam uma fonte de contaminação ou recontaminação, fica mais difícil, às vezes, da gente classificar em risco, no sentido se, né, tem mais ou menos. Porque, às vezes, tem zonas de contato que são indiretos, mas são muito perto, né? Tem zonas, né, por exemplo, uma roda de um carrinho, o ralo, a canaleta, né, uma nória, contato mais direto ou indireto, mais de longe ou não, um botão, um adaptador, um acrílico, né? Então, às vezes, nessa parte, eu entendo que sim, né, fica mais difícil, às vezes, da gente
pensar principalmente na hora da gente dimensionar quantos pontos a gente vai fazer dentro do monitoramento ambiental. Então, a minha sugestão, né, quando a gente tem dúvidas nessa parte, é de realmente, né, juntar toda a equipe, pensar junto, isso pode, isso não pode, quais são os nossos micro-organismos, o que cresceria ali, qual seria o problema. Você acha que a gente vai classificando junto, com certeza, essa questão. Com certeza, essa parte da classificação do termo ambiente, né, de contato alimentício ou não alimentício, ela não é uma parte que a gente pode e deve fazer sozinho. É sempre bom ter trabalhos em equipes, ter com quem discutir, enfim, porque a micro é discussão, né? A gente precisa estar pensando, tá, mas será que teria ou que não teria? Então, não façam a minha dica, né? Nenhum programa de monitoramento ambiental que seja sozinho, né? Ou só o fulano lá sabe. Aí na hora de uma auditoria vai perguntar, tá, mas por que tu escolheu aquele ponto? Não sei, vou chamar o outro, chama o fulano lá para explicar. Aí pensa, como assim? É o programa da empresa inteira e só o fulano lá sabe sobre o programa de monitoramento ambiental. Então, tenham bastante cuidado com essa questão, né, do trabalho individual dentro dos conceitos e relações de programas, né, enfim, POPs, PACs, enfim, que sejam relacionados com a parte de microbiologia. Então, passado do termo ambiente, aquilo que eu falei para vocês, que tem uma diferença entre o monitoramento ambiental e a validação do processo de higienização. Né? Então, são coisas diferentes, obviamente, né? Então, temos a validação e o monitoramento. E a avaliação do procedimento, do processo de higienização, porque aí confunde realmente a cabeça das pessoas. E às vezes, como eu falei para vocês, o próprio Ministério da Agricultura, eu acho que ele é confuso nas cobranças. Por que pede avaliação da higienização do PPHO, pede monitoramento ambiental e validação do processo de higienização? Eu gosto de dizer assim que o mais próximo que a gente tem de uma igualdade, né, é o monitoramento ambiental ser semelhante à avaliação do processo de higienização. Mas ambos os dois são completamente diferentes de uma validação de um processo de higienização, tá? Por quê? Vamos por partes. Eu não devo e nem posso nem fazer um monitoramento ambiental, nem avaliar o processo de higienização se eu não validei o meu processo. Porque eu não posso estar vendo se algo funciona se eu não testei para ver se ele funciona. E como que eu vou dizer lá, cheque, se eu nunca fiz uma validação? Então, o primeiro ponto antes do monitoramento ambiental é a validação do processo de higienização. E aí vocês sabem que a validação do processo de higienização dá uma outra aula completamente à parte, né? Que a gente também fala lá dentro da pós de alimentos. E se vocês acompanharem lá pelo Doses, tem muitas masterclasses aí que vão rolar ainda em 2024, né? A gente está só começando o ano, que vamos falar muito sobre validação, né, de processos de higienização. Mas basicamente, né, para quem já fez uma validação, ou para quem entende o que é uma validação, eu fui lá, né, estabeleci aquele meu procedimento de higienização, eu vou fazer a limpeza de tal forma, vai ter esfregação mecânica, não vai, como são, o que eu vou usar? Vou usar cerdas, esponjas, escovas, vou usar detergente neutro, vou usar detergente alcalino, vou usar um ácido, um desincrustante, eu vou utilizar, né, independente, vou utilizar um detergente de solução enzimática para evitar biofilmes, enfim, então vou escolher isso lá na minha limpeza. Depois o meu processo de sanitização vai ser, né, um sanitizante à base, sei lá, de ácido peracético, ácido acético, peróxido de hidrogênio, biguanida, clorexidina, amônia quaternária, enfim, visando aqueles micro-organismos X que eu escolhi para validar o meu processo de higienização, e aí eu validei, né, fiz todo o meu protocolo, e aí a gente tem alguns protocolos também para validação do processo de higienização. O do Comitê Internacional depois eu posso compartilhar aqui com vocês também, de especificações aí de design sanitário e higiênico de equipamentos, né? Já tem um bom guia de validação também, enfim, validei, tá? Tô lá, coloquei no papel, passei para os meus colaboradores, está dentro do meu PPHO, está dentro do meu POP de higienização, é para fazer assim, assado. Os colaboradores estão treinados, capacitados e aptos para realizar o processo de higienização. Passado isso, né, eu vou continuar
avaliando o meu processo para ver se está dando certo ou não, com o meu monitoramento ambiental. Então, a gente pode colocar assim, pessoal, antigamente não se falava de monitoramento ambiental, né? Para quem já está aí há alguns anos na indústria, sabe que tudo era avaliação do processo de higienização, era a palavra, o termo que era mais utilizado, era avaliar o processo de higienização. Não se tinha um monitoramento ambiental. Era avaliar a higienização de mãos, avaliar a higiene dos uniformes, era tudo à parte. Hoje, tudo isso é englobado pelo monitoramento ambiental. Lembra que eu dei o exemplo para vocês lá que o monitoramento ambiental é dentro de um chaveiro, a argolinha lá que junta todas as chaves. Então, é justamente isso. E aí, aquilo que eu falei para vocês que eu não entendo, por exemplo, como o mapa não evoluiu ainda, que cobra duas coisas que poderiam estar tudo dentro de uma só. Né? Então, eu não precisaria ficar fazendo toda hora avaliação à parte se é a mesma coisa que o próprio monitoramento ambiental. Ou tem indústrias que já tratam tudo como monitoramento ambiental e conseguem justificar e explicar e ter o porquê. Então, uma das dificuldades que eu vejo também é que as pessoas podem até ter os dois. Avaliação do processo de higienização, monitoramento ambiental e mais ainda, para quem é da indústria de produtos de origem animal, aí tem mais PSO ainda, os procedimentos sanitários operacionais, né? E aí não sabem explicar o que é cada um individualmente, porque confunde mesmo. Porque tudo gira para o mesmo lugar, coloca no mesmo ponto. Né? Então, às vezes, que nem eu falo para vocês, os regulatórios, eles acabam afastando, né, dessa questão do entendimento, justamente porque não é todo mundo que vai entender que pode ser a mesma coisa, né? Então, antigamente só se falava de avaliar o processo. Hoje a gente fala de monitoramento ambiental, porque engloba muito mais, como eu falei para vocês, a própria avaliação da higiene de superfícies e de tudo que eu tenho dentro do meu POP ou do meu pack de higienização, vai estar lá dentro do meu monitoramento ambiental, incluindo uniformes, utensílios, calçados e mãos. Então, tudo isso é monitoramento ambiental. E eu só devo fazer o programa de monitoramento ambiental, como eu falei para vocês, depois que eu já validei o meu processo de higienização. Porque tudo que está dentro do monitoramento ambiental, se vocês vão concordar comigo, precisa ser limpo, precisa ser higienizado. E o monitoramento ambiental é para culminar se essa higienização está dando certo ou não. Para eu escolher uma boa higienização, eu preciso validar, preciso saber se funciona, não é quem já me conhece sabe que eu gosto de um termo que é o famoso fonte minha cabeça. Da onde que é isso? Sei lá, eu acho que é. Né? Não usem fonte minha cabeça, a gente tem que pensar e raciocinar, logicamente, é isso que a gente vai encontrar, principalmente dentro da questão de literatura. Então, validei o meu processo de higienização, vou praticar o meu monitoramento ambiental. E aí eu gosto de dizer que a gente tem que pensar e que bem antigamente era só veio a cobrança, né? Pararam de falar avaliação do processo de higienização, passou a vir monitoramento ambiental. Aí era só monitoramento ambiental, que nem o auditor, nem o fiscal já sabia o que ele estava cobrando, mas era monitoramento ambiental, tinha que ter lá, bonito, né? Tinha o título, enfim. E a gente acreditava que aquilo ali era um monitoramento ambiental. Hoje, né, com a evolução, a gente já tem o famoso monitoramento ambiental baseado em risco, que não pode ser aleatório, ele precisa realmente vir com uma base de risco para não ser o famoso fonte minha cabeça, que nem eu acabei de falar para vocês. Então, toda a relevância dessas perguntas que a gente se faz antes de um monitoramento ambiental é justamente para estabelecer uma matriz de risco. Tá? Então, eu preciso começar a me perguntar. E aí a gente tem ISOs específicas também, como a 31.000, por exemplo, que é de avaliação de riscos. Né? Então, a gente pode se utilizar, tem várias ferramentas que a gente pode se utilizar para elaborar uma matriz de risco, para pensar, né, se eu estou levando tudo para dentro do meu monitoramento ambiental. Então, essa avaliação de risco, ela não é só para estabelecer pontos, frequências, e sim para eu não esquecer de nada, né? Porque o mais importante em si, né, não é o ponto que eu escolho, mas o local que eu escolho, a hora, o momento que eu escolho, não é nem às vezes o ponto, né? Mas eu tenho que pensar assim, poxa, eu tenho um produto que não tem letalidade térmica nenhuma contra micro-organismos. É um produto vendido cru. Eu tenho um produto que é vendido cozido. Eu não posso pensar no monitoramento ambiental do cru e do cozido da mesma maneira, porque os riscos são distintos.
Tá? Então, por exemplo, assim, no cozido, eu vou me preocupar muito mais com recontaminação. Então, é aquele primeiro ponto que eu falei para vocês de ambiente, que é o contato indireto. Então, por exemplo, talvez eu vou fazer esse monitoramento válido mais para frente da letra digamos, do cozimento do que para trás. Já numa parte onde eu não tenho um processo térmico, tudo é considerado um risco, tanto contaminação quanto recontaminação. É mais provável uma contaminação que vem e se mantém do que uma recontaminação. Então, ou seja, quando a gente fala de elaborar um procedimento de monitoramento ambiental baseado em risco, não é só estabelecer lá, vou usar uma matriz do APPCC, vou isso, aquilo, não. Eu tenho que ter essa relevância do risco, o que a gente precisa, né, estabelecer se eu pensei nesses raciocínios que eu estou falando para vocês. E claro que vocês podem estar pensando, Angélica, mas às vezes o auditor nunca vai olhar para esse lado, ele quer ver lá um cruzamento, ele quer ver estatística, quer ver tabelas. Ok, porque às vezes nem todo auditor ou nem todo fiscal vai ter todo o conhecimento de micro, às vezes, necessário para fazer uma auditoria. Porque vocês entendem que é uma questão que, por mais que a gente, que não falei para vocês, estude, sempre vai ter o que estudar. Mas o que a gente deve se preparar quanto indústria, quanto profissional de qualidade, é se preparar para responder as perguntas. Né? Que nem eu falei para vocês, para na hora de uma fiscalização me perguntar, eu não ter que chamar meu colega lá para responder, porque eu não faço nem ideia daquilo que está aqui escrito no papel. Né? Então, é aí que eu quero chegar com vocês, é nesse ponto, porque às vezes pode ser que a gente não tenha a tabela 100% estatística, mas eu sei explicar com base, né, no risco que eu tomei, no raciocínio lógico que eu peguei, por exemplo, né, as minhas referências bibliográficas para trabalhar isso e conseguir apresentar um sistema completamente avaliando esse risco dessa questão. Né? E aí são as perguntas básicas antes de pensar num programa de monitoramento ambiental, que é: temos um plano ideal de higienização e esse plano de higienização já foi validado? Que aí eu vou pensar em realizar um monitoramento ambiental, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Temos conhecimento da nossa house flora. Quem é a nossa house flora? Pelo que eu falei para vocês, tem conhecimento de quem mora aqui em casa, né? Quem são os meus micro-organismos? Porque eu sempre digo, hoje eu vi o meme de manhã, né? 7 bilhões de pessoas no mundo lá, caso alguém esteja se sentindo importante hoje. E eu nem preciso ir muito mais além. A gente é 90% tomado por bactérias do nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo é formado por 90%. Depois me peçam lá no grupo esse livro, chama 10% Humano. É muito legal para quem gosta, né, dessa parte humana da microbiologia também. Então, né, para quem está se sentindo sozinho lá na indústria, não se preocupem, tem muitos micro-organismos morando lá com vocês. E, obviamente, que sempre vai ter os que são mais importantes, né? Não é à toa que existe um padrão microbiológico lá estabelecido com um produto acabado. Não foi fonte minha cabeça, aquilo lá foi pensado para aqueles micro-organismos estarem ali. E ali eu preciso conhecer o meu problema. Quem são? Aeróbios mesófilos, enterobactérias totais, enterobactérias de maneira geral. Quem são os meus patógenos? Salmonella, Clostridium perfringens do tipo C, eu tenho problema com listéria, eu não tenho problema com listéria. Né? Eu tenho problemas com deterioração ou com contaminação, eu tenho mais chance de ser deteriorado por bolores e leveduras, por fungos termorresistentes, por exemplo, produção de iogurtes de polpa, muito comum, os fungos do gênero Bisoclantes, Pastelomices, que são fortes deterioradores, vêm com polpa de morango e de ameixa, por exemplo, não são destruídos na pasteurização. Na verdade, eles gostam da pasteurização. Né? Então, os meus micro-organismos são aerotransportados. O que quer dizer que um micro-organismo é aerotransportado? Que ele flutua pelo ar, literalmente. O problema é uma contaminação aérea que pousa no produto ou é porque o produto encosta na superfície e a contaminação estava ali na superfície? Né? Então, esse conhecimento, né, da house flora vai me colocar sobre isso. Terceiro ponto, qual é a composição das superfícies de contato, né? É aço inox, é polipropileno, é PVC, né? Eu tenho, que tipo que é meu piso, né? Como são minhas canaletas, ralos, eu tenho cantos arredondados ou não, como é meu design sanitário, higiênico, quais são os nossos principais problemas. Então, todo mundo sabe, né? Às vezes, toda indústria tem
o grande problema lá, né? É o que nem eu falei para vocês, pode ser deterioração precoce de produtos dentro de uma fábrica de iogurte, pode ser deterioração precoce de pães, pode ser contaminação por aeróbios mesófilos em produtos frescais, né? Pode ser salmonela relacionados a produtos de baixa atividade de água, amendoim, castanhas, nozes, oleaginosas, chocolate, né? Todo mundo tem o seu principal dodói lá, né? Então, todo mundo tem o seu micro-organismo astro, que nem eu sempre digo, né? Então, ou seja, a gente precisa saber também qual é o nosso problema, porque é isso que a gente vai estar monitorando, né? Então, todo monitoramento ambiental tem que ser olhado, e o monitoramento ambiental é uma ferramenta de controle, é um formato de controle microbiológico, né? E quais são os regulatórios que a gente atende? Obviamente que a gente tem que pensar muito sobre isso. Um regulatório nacional, de maneira geral, a gente sabe que... E aí a gente passa, né? E eu não vou me deter, porque senão eu vou ficar falando um monte para você só do que eu penso de ter ou não ter legislações no nosso país voltadas para monitoramento ambiental. O que eu acho, opinião pessoal minha, tá? É que seria muito difícil, vai ser muito difícil. Tem uma em consulta pública aí para a indústria de produtos carnes e lácteos, né? De listéria, que, de maneira geral, já é meio ruim o que eles sugeriram, e é muito complicado, principalmente, estabelecer micro-organismos. Como que a gente vai fazer um monitoramento ambiental para todas as indústrias? É porque, às vezes, a gente tem uma questão de pensar assim, eu trabalho lá no frigorífico de abate de frango, e aí eu penso assim, esse é o meu problema. Como eu perguntei para vocês, qual é o principal problema? Só como é que eu vou fazer um monitoramento ambiental pensando nisso, ou pensando, né, no suíno, nas aves, no bovino, e pensando lá, por exemplo, uma agroindústria, ou pensando lá numa indústria de pães, né, que não são os mesmos problemas, não são os que... Então, é difícil a gente conseguir um regulatório que vai atender todas as necessidades. Né? Então, claro, pode vir por órgãos fiscalizadores distintos, mas mesmo assim, mesmo que for só a indústria, por exemplo, que produz pão, não tem como a gente juntar A, B, C, ninguém vai ter a mesma necessidade, eles nem são os mesmos micro-organismos, por mais que todo pão mofa, vocês podem se perguntar, não são os mesmos fungos. Os fungos que moram na indústria A podem não querer morar na indústria B, e tá tudo bem, os micro-organismos eles não moram em qualquer lugar, e todas as salmonelas do mundo são a mesma. Né? A gente sabe que não, as existências são diferentes. Tanto que só vocês lembrarem sobre isso, é só vocês pensarem sobre por que a gente não pode levar alimentos de um país para o outro, por exemplo. É justamente por isso que os micro-organismos não são os mesmos, e não levar uma coisa daqui para lá, de lá para cá. Né? Então, é uma dificuldade da gente ter um regulatório específico para monitoramento ambiental, e isso dificulta muito, eu vejo até na hora das indústrias compararem resultados, né? Porque não tem um resultado 100% aqui no Brasil. A gente não vai ter nenhuma legislação que vai me dizer tem que ser menor do que 10, 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3. E eu acho que é muito complicado ter isso também. Por isso que eu gosto muito de uma frase que a Anvisa traz, né? A Anvisa traz dentro da RDC 724 e junto com a IN 161, né? Os padrões microbiológicos para alimentos para produtos acabados, né? Que ela vai dizer assim, a indústria, quanto detentora do conhecimento sobre os seus produtos e os seus processos, precisa ser capaz, né, de colocar, por exemplo, uma frequência, os seus micro-organismos, de outros micro-organismos de interesse que além do que está dentro do padrão. Então, ou seja, eu preciso ter esse autocontrole, que é o grande objetivo, por exemplo, que o Ministério da Agricultura traz com a parte, né, do RISPOAL e dos programas de autocontrole. Então, eu tenho que entender que eu preciso ter esse conhecimento, porque eu preciso estabelecer também, né? E as pessoas ficam esperando muitas vezes tudo de mão beijada, né? No sentido assim, tem que ter regulatório para tudo, tecnicamente eu também tenho que ser capaz de ter os meus próprios regulatórios internos, que a gente chama dentro da micro de especificações microbiológicas, tá? Mas vou mandar um pouquinho aqui nessa questão. Então, os insights prévios, né? Eu devo me perguntar tudo isso, devo me questionar, e principalmente para quem já tem os monitoramentos ambientais prontos aí, vocês podem olhar para o monitoramento de vocês e pensar, né, se a gente pensou em tudo isso para justamente estabelecer essa questão da matriz de risco, como eu coloquei para vocês.
Então, a gente tem alguns documentos para o monitoramento ambiental, como eu falei para vocês, depois eu compartilho eles com vocês, que é a ISO, né, 18.593 de 2019, que eu gosto muito, que é a microbiologia da cadeia produtiva de alimentos aí, né, os métodos horizontais para amostragem de superfície. Além de pontos, frequências e tudo mais, a ISO vai trazer também as formas, suaves, placas de contato, esponjas, vai trazer também os mecanismos de coleta, de análise, né? Não vai trazer só essa outra parte em si do monitoramento ambiental. A gente tem também esse livro da 3M, e hoje em dia talvez vocês vejam como Neogen, né? Porque a Neogen comprou a 3M como um todo, então hoje em dia foi reconfigurado o logotipo aqui, mas é o mesmo livro, se vocês visualizarem ele por aí, tá? Junto aí com a Universidade de Cornell. Então, é um manual de monitoramento ambiental para a indústria de alimentos e bebidas. Aqui dentro tem abordagens sobre utilizando a PPCC, né? Tem o teste de ATP, que até esses dias eu postei ali para quem já viu lá na página do Dose, está lá também alguns cardzinhos falando sobre o ATP, né? Aqui dentro vai trazer também, vai trazer o que é sempre muito importante, que eu gostaria que vocês olhassem dentro do livro, e tudo que é norma é o glossário, pessoal, né? Porque eu sempre digo assim, que a gente precisa entender definições e conceitos. Eu preciso saber que um SUAB é diferente de um SUAB vetor, né? Eu preciso saber o que é o termo ambiente, que a higienização é 2 etapas, limpeza mais sanitização, né? O que são métodos horizontais? Por exemplo, assim, se eu falar assim, a indústria precisa fazer análises horizontais, o que é? São análises de superfície, porque a gente faz horizontalmente. O que são métodos de avaliação de ar? Né? Então, aquilo que eu sempre digo, dentro de tudo que vocês estudarem para mim, tudo que vocês trabalharem para a indústria, por isso que precisa ter as definições e conceitos, porque é ali que a gente aprende muitas das coisas, né? E se a gente não entende o conceito, isso vale, né, para várias coisas na nossa vida. Se a gente não entende o significado do conceito, a gente acaba não entendendo realmente. Né? Então, olhe bastante aí a parte do manual de monitoramento ambiental, vai ter toda a explicação também da zona 1, zona 2, zona 3, né, que é muito válido. E tem um documento guia da FSC 22.000 aí, que é o guia de monitoramento ambiental, que ele é aí de outubro de 2022, que também veio, né, como um dos apêndices aí da questão da FSC 22.000. Não é um guia, um documento 100% obrigatório, porque ele é um documento guia, ele não é um documento obrigatório ainda, né, de estar 100% implementado daquela maneira. Ele ainda é, né, um passo a passo ali para a gente estabelecer o monitoramento ambiental. Então, ou seja, para tudo aquilo ali de estabelecer um monitoramento ambiental baseado em risco, enfim, tem várias referências bibliográficas aqui que eu estou trazendo para vocês, por exemplo, que vocês podem utilizar. E não utilizem o fonte minha cabeça mais, né? Não, eu acho que é assim, vou fazer dessa maneira e vai ficar bom. Então, não, é isso que a gente busca, né? Quando a gente estabelece um procedimento, enfim, que seja baseado nessa questão do risco e da probabilidade. Deixei algumas partes do guia do monitoramento ambiental da 3M, da FSC, e da ISO 18.593 para compartilhar com vocês. Não vou me adentrar na parte do livro, ali onde a gente tem as outras possibilidades, e a questão do zoneamento, zona 1, 2, 3 e 4. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode ir olhar com mais carinho posteriormente a essa parte também. Deixei só algumas questões, né? Trouxe aqui para a tela, que é o item 5.1 aqui, que vai trazer o programa de monitoramento ambiental dentro do guia da FSC, para eu chamar atenção para algumas coisas para vocês, tá? Porque, de maneira geral, todo monitoramento ambiental, baseado em risco, enfim, ele vai vir da mesma forma. E vai ter algumas etapas, e principalmente deixei essas 2 etapas para pontuar com vocês da importância. Primeiramente, né, posteriormente, lá já ter validado o meu processo de higienização, enfim, vou começar a estudar a minha elaboração do meu programa de monitoramento ambiental. Primeiramente, definir uma equipe, tá? E o que eu acho muito interessante é que a FSC traz, entre parênteses aqui, pessoal, que essa equipe precisa ser formada por elementos multidisciplinares com formação em microbiologia. Isso eu achei muito interessante, primeira vez que eu vi lá em 2022, né?
no guia. Então, ou seja, só se preocuparam em trazer essa questão, porque é importante. Como é que eu vou fazer um documento voltado para micro se eu não tenho formação nenhuma em microbiologia? Eu não estou falando formação superior, estou falando em curso, treinamento, capacitações, o que a gente está fazendo aqui também. Então, ou seja, que tenham pelo menos uma noção do significado da microbiologia, né? Então, isso eu achei muito interessante. Além disso, esses elementos multidisciplinares envolvem também segurança de alimentos, processos produtivos específicos da organização, projetos de manutenção, equipamentos, ou seja, equipe multidisciplinar de todas as áreas. Lembra que eu falei para vocês logo lá no começo que não façam um monitoramento ambiental, um plano de monitoramento ambiental sozinho, a gente precisa obrigatoriamente definir uma equipe multidisciplinar, porque o programa de monitoramento ambiental ele envolve muitas áreas, não somente a área da qualidade, né? Então, a gente precisa ter essa noção e eu preciso estabelecer. É muito básico de APPCC, por exemplo, para quem já trabalha nos conceitos do APPCC, né? Definir a equipe, definir as responsabilidades, definir a ESA lá, né? Equipe de Segurança de Alimentos, definir sobre o público-alvo do meu produto, qual é o meu produto, o público, né? Direto ou indireto, enfim, né? É basicamente os mesmos conceitos. E segundo ponto, a gente vai conduzir uma avaliação de risco para construir um programa de monitoramento ambiental que atenda às necessidades específicas da sua organização. Então, o primeiro ponto vai ter lá, defina perigos microbiológicos relevantes. E aí, a única coisa que eu não gosto de um conceito é porque, assim, todas as normas, né, são traduzidas do inglês para o português. E alguns conceitos, né, ainda a gente tem a diferença de segurança de alimentos, segurança de alimentar, por exemplo, básico. E às vezes a gente tem essa questão de perigos, que às vezes tudo é traduzido como perigo para a gente, porque é literalmente o que quer dizer a palavra. Mas às vezes dentro do conceito não é só perigos, porque é perigos diretos ou indiretos. Porque qual é a definição do Codex para perigo? É aquilo que tem um potencial realmente de causar um dano à saúde. Então, ou seja, precisa causar um dano à saúde. Um aeróbio mesófilo não causa um dano à saúde, mas ele precisa estar dentro de um plano de monitoramento ambiental. Então, assim, as únicas coisas que às vezes eu não gosto é essa questão, né, de traduções que pegam e deixam umas palavras muito assim, perigos, né, que foi pensado. Mas talvez a pessoa que definiu lá dentro do guia, ela não pensou só em salmonela, que sim é um perigo, né, ou uma E. coli O157H7, que é um perigo, porque uma E. coli genérica não é um perigo. Então, ou seja, né, às vezes a gente tem esses conceitos ainda dentro da parte de micro que acabam, né, ficando aí um pouco pendentes. Mas, enfim, de certa forma, ao invés de perigo, eu gosto de dizer, defina, né, os micro-organismos que são relevantes para estar dentro do monitoramento ambiental. Porque eu não deixei a tabela aqui dos micro-organismos que a FSC traz, mas se vocês abrirem depois o guia ali, que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver que lá tem os micro-organismos indicadores. Daí não faz sentido, tem aqui defina perigos e depois me apresenta os indicadores que não causam dano direto à saúde, né? Enfim, então, se a gente for naquela questão do pé da letra, das definições e conceitos, é melhor trabalhar sempre com definam os micro-organismos que vão ser envolvidos aí no monitoramento ambiental. E a resposta mais fácil que eu vou dar para vocês é trazer os mesmos que vocês já validaram no processo de higienização, porque afinal o monitoramento ambiental é o fechamento da validação de higienização. Então eu não vou inventar moda aqui, eu não vou inventar micro-organismo do além, eu vou trazer os mesmos que eu validei, porque são os que eu vou avaliar, porque eu validei para funcionar para aqueles. Por que eu vou trazer outros para dentro do monitoramento ambiental? Não faz sentido daí, né? Não fecha uma coisa com a outra. Então, já tem que ter essa ideia. Nossa, já tem que pensar nos micro-organismos que eu vou usar lá na minha validação da higienização e trazer aqui. E aí ver, né? Será que nesse ponto aqui se aplica esse? Eu preciso fazer todos os pontos, todos os micro-organismos, obviamente. Aí eu vou fazer conforme o risco para aquele micro-organismo em si, baseado ali, né, nas condições de ambiente, processo, produto e tudo mais. Então, essa é a parte da FSC. Falando dos micro-organismos, quando eu vinha falando para vocês, né? Eu sempre digo assim, qual que a gente vai escolher? Eu falei, a resposta mais simples é os mesmos da validação da higienização. Dentro da FSC ali tem alguns micro-organismos também, depois vou compartilhar, vocês podem olhar os quadros, mas são basicamente indicadores
e patogênicos, né? E aí eu sempre digo que não tem como também a gente fugir e escolher saber somente sobre um. Eu preciso saber sobre todos os micro-organismos da minha house flora. Por isso que eu falei para vocês lá no começo, no insight, que era, temos conhecimento sobre a nossa house flora microbiana, ou seja, quem são os meus micro-organismos problema, porque aí, a partir disso, que eu vou ter certeza, né, de chegar aqui, qual escolher, barbada, porque eu já sei quais são os meus problemas. Então, né, não tem como fugir a gente escolher saber somente sobre um. Então, tem 3 grupos básicos, assim, vamos colocar, que são os micro-organismos de utilidade, ou os indicadores de qualidade. Temos os micro-organismos indicadores de segurança e temos os patógenos, que são exatamente os perigos, como eu já vinha colocando para vocês. Então, de maneira muito sucinta, porque isso aqui poderia ser só uma aula à parte também, né? E lá dentro da pós, inclusive, a gente tem uma parte onde a gente fala das fontes e fatores que afetam o crescimento de micro-organismos, os indicadores, enfim, tudo mais, para a gente chegar aqui no monitoramento ambiental, né? E já ter um pouco dessa noção também. Então, os micro-organismos, de maneira bem sucinta, de utilidade ou de qualidade, são os famosos aeróbios mesófilos, tá? São indicadores de vida de prateleira, ou aumentada ou reduzida, né? São os indicadores de condições higiênicas do ambiente em si, né? Então, são esses famosos exemplos aí que a gente tem. A gente tem os indicadores de segurança. E aí, só para reforçar, a diferença que a gente tem entre qualidade de alimentos e segurança de alimentos. Eu gosto de trazer essa definição da maneira de que qualidade é aquilo que o consumidor consegue ver. Cor, aroma, sabor, textura, né? É aquela parte palpável do produto, digamos assim, né? As questões organolépticas e sensoriais do produto que estão relacionadas com qualidade. Já a segurança de alimentos é aquela que é invisível, que nem eu sempre digo, é aquilo que a gente não consegue ver, né? E aí, dentro da questão microbiológica, a gente pode colocar assim, qualidade microbiológica e segurança microbiológica de alimentos. Os micro-organismos de qualidade são os micro-organismos que afetam cor, aroma, sabor, textura, que são os famosos micro-organismos deteriorantes, pseudomonas, aeromonas, bolores e leveduras, aeróbios mesófilos de maneira geral, mas eles não estão relacionados com doenças transmitidas por alimentos. Então, de maneira geral, um alimento deteriorado, pode ser que ele não esteja contaminado, não vai causar nenhum dano, mas ele vai causar algo muito importante no consumidor, que é a repulsa, a recusa. Você não vai comprar um produto que está degradado, deteriorado visivelmente, porque eu sou capaz, né, de visualizar que o produto não está bom, ou eu sinto o cheiro, sei que não está bom. Agora, quando a gente fala de segurança microbiológica, a gente fala dos micro-organismos contaminantes, os micro-organismos patogênicos. São aqueles que a gente não vê. Por quê? Porque um patógeno alimentar, como a salmonela, por exemplo, ela não altera características organolépticas do produto, cor, aroma, sabor, textura. Por isso que eles são tão perigosos, né? Porque eu não tenho olho microscópio, eu não tenho olho biônico. Eu não sei olhar um frango lá para saber se ele está contaminado ou não, se aquele chocolate tem salmonela ou não. Né? Lembro do caso do Kinder Ovo. Não sabia que esse Kinder Ovo vinha com esse tipo de surpresa aqui dentro. Né? Então, a gente não consegue detectar. Então, eu sempre digo que a segurança microbiológica de alimentos é de responsabilidade 100% da indústria de alimentos. Nós, quanto consumidores, confiamos cegamente que o alimento é seguro. Né? Por quê? Porque eu não consigo ver. Diferente dos micro-organismos de qualidade, da qualidade microbiológica dos alimentos em si. E aí, trazendo para essa parte dos indicadores, a partir do que eu comentei com vocês, a gente tem os indicadores de qualidade, né? E tem os indicadores de segurança. Os indicadores de segurança, eles vão estar relacionados com a possível presença de um patógeno, né? Então, por exemplo, quem são eles, os principais, a principal família? As enterobactérias. Né? Então, quando a gente fala de análise de enterobactérias, é uma análise de segurança, uma análise para prever segurança. Por mais que nem sempre seja positiva a relação entre ter uma contagem alta de enterobactérias, não quer dizer que eu vá ter salmonela, assim como pode ser que eu tenha salmonela e tenha uma contagem baixa de enterobactérias. Nem sempre é positiva, mas, teoricamente, ela funciona muito bem. Tá? Então, e ela tem relação.
né? Inclusive estatística para isso. Então, ou seja, sempre penso que a gente tem 3 grupos de micro-organismos, os de qualidade, os de segurança e os perigos em si. Quando eu faço uma análise de enterobactérias, é porque eu tenho que estar associando com a segurança microbiológica daquilo que eu estou produzindo. Quando eu estou fazendo um indicador de qualidade, eu tenho que pensar que eu estou trabalhando naquilo que o consumidor consegue perceber, que são esses micro-organismos que eu vou estar tentando combater. Então, assim, dentro do monitoramento ambiental, sempre é importante ter o raciocínio de pensar o que eu preciso. Um indicador de qualidade, um indicador de segurança. Posso colocar aqui um indicador de contaminação de origem fecal, uma E. coli genérica, e um patógeno. Então, o raciocínio, eu quero que vocês pensem, é sempre lógico mesmo. Assim como vocês podem abrir a IN 161 e olhar para os padrões microbiológicos de qualquer alimento, pessoal. Vai ter um indicador de contaminação de origem fecal e um patógeno. E uma toxina, por exemplo, no caso dos produtos que têm enterotoxina estafilocócica. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Agora, eu não preciso levar os que estão lá na IN 161 do produto acabado para o monitoramento ambiental. Aonde está escrito isso? Eu sempre, quando eu vejo, tanto em ABBCC quanto coisa, eu digo, mas quem é que escreveu que tem que botar os da 161 aqui dentro? Se não são problema para mim dentro do ambiente, não tem problema, porque eu quero que vocês separem ambiente de produto acabado. Ambiente é ambiente. Produto acabado é produto acabado. Eu estou controlando o ambiente para não chegar no produto acabado. Então, pode ser que eu vou fazer outros aqui no ambiente que não vão ser os mesmos lá do produto acabado. Então, a gente precisa pensar e entender. E aí, é óbvio que se a gente não tiver conversado tudo isso que eu conversei com vocês, né? Talvez a gente só tenha um raciocínio de ir lá pegar na legislação. E ok, às vezes quando eu chego para consultorias e está montado o programa de monitoramento ambiental, não, eu não vou julgar, eu jamais julgo qualquer raciocínio de alguém, porque é o que a gente tinha no momento de conhecimento. Então, hoje aqui, como eu falei para vocês, a gente já conversou de outras coisas. Eu espero despertar essas outras possibilidades em vocês para a gente ir naquilo que eu falei para vocês. Tijolinho por tijolinho, a gente vai evoluindo a micro dentro indústria, porque é um objetivo que eu tenho, por exemplo, de a gente mudar, a gente ter um racional científico técnico sério, né? Não mais famoso fonte na minha cabeça, que nem eu falei para vocês, ou só porque está na análise de produto acabado, eu preciso trazer para análise de monitoramento ambiental, não precisa ter essa correlação 100%, né? Então, a gente precisa raciocinar, tá? E eu falei que eu não ia falar muito aqui, ia ser bem rápido. Ilusões, né? Mas espero que vocês tenham compreendido essa parte, né, dos micro-organismos. Então, como eu falei para vocês, o mais fácil seria só raciocinar que eu já fiz a validação da higienização e eu já pensei nisso tudo lá, e aí que eu estou trazendo outros micro-organismos. Uma coisa só que me veio agora, porque foi uma dúvida que eu recebi essa semana ali pelo WhatsApp, acho que foi ontem até, sobre lá no grupo do Doses, lá no Insta, né, que a gente falou sobre a questão do momento de fazer o monitoramento ambiental. Depois a gente vai conversar sobre isso, mas só para eu não esquecer de falar. Por exemplo, foi comentado se eu faço a coleta de suave de mãos antes ou depois da higienização. Então, eu sempre digo assim, o monitoramento ambiental, como eu já ensinei para vocês aqui, ele tem que vir para verificar a validação da higienização. Então, é muito que eu vou fazer o raciocínio que se eu já validei, eu coloquei ali aquela plaquinha de higiene das mãos, eu digo que funciona. Se eu digo que funciona, eu vou fazer o monitoramento ambiental depois da higienização das mãos dos colaboradores. Por quê? Porque o monitoramento ambiental serve para corroborar aquilo que eu disse que funciona. Se eu escrevi lá no meu programa de autocontrole, no meu POP, que aquele procedimento ali é feito daquela maneira, porque tecnicamente é eficaz contra o micro-organismo. Se eu disse, eu só vou fazer um monitoramento ambiental para verificar. Se é para verificar, eu vou fazer posteriormente ao processo de higienização. Isso vale, né, para mãos, para uniformes, para calçados, para superfícies, utensílios, enfim, tudo mais, né? Eu vou fazer, obviamente, posteriormente, porque ele é uma forma de eu estar verificando se o que eu estabeleci como controle microbiológico está funcionando corretamente ali.
E aí, uma outra parte que eu quero falar para vocês é alguns pontos importantes da ISO 18.593 de 2019, né? Como eu falei para vocês, depois eu mando ela inteira ali para vocês, não tem problema, mas a gente vai falar somente sobre alguns pontos importantes que é na hora, principalmente, de colocar em prática o monitoramento ambiental, né? Digamos que a gente já descreveu, já analisou risco, fez uma matriz de risco, estabeleceu pontos, frequências, enfim, tudo mais, e tem alguns insights que eu quero trocar com vocês aqui de ideias nessa parte que, baseada, né, na ISO 18.593 de 2019, que é alguns pontos de importância que eu deixei aqui para a gente comentar, porque se a gente fosse estudar toda ela, né, como eu falei para vocês, a gente podia ficar uma semana inteira aqui, ou assim como é um módulo inteiro de monitoramento ambiental, né? 3 pontos importantes aqui: neutralizantes, procedimento de amostragem e localização da amostragem, tá? Neutralizantes, para quem não sabe, a gente faz, obviamente, o procedimento, como eu falei para vocês, de monitoramento ambiental, de coleta de monitoramento ambiental, após o processo de higienização. Digamos que eu fiz, a última etapa do meu processo de higienização é a sanitização, né? E aí eu fiz lá a sanitização, e aí tem toda aquela questão que eu também não vou entrar no mérito aqui, porque senão a gente pode discutir dias sobre isso também, se é enxaguar ou não enxaguar o sanitizante, sanitização a seco, precisa neutralizante ou não. Se eu preciso, né? Se o fabricante diz que eu não preciso enxaguar, mas a legislação diz que eu preciso enxaguar, o que eu devia pensar e falar sobre isso? Mas enfim, vamos pensar assim, tá? Fiz o processo de higienização, né? E fiz a realização da utilização de um sanitizante. O sanitizante, né, vocês bem sabem que dentro do processo ele visa a redução ou a eliminação. Se é sanitizante, é só a redução, porque se fosse eliminação, daí é um desinfetante, que também a gente poderia falar somente sobre isso, né? Então, vamos focar só aqui no neutralizante. Digamos que eu usei um sanitizante, né, visando reduzir a carga microbiana presente no ambiente. E aí pensa, né? Passei o sanitizante e não fiz o enxágue lá. E aí eu vou fazer uma coleta de suave vetor, né, com cotonete lá, suave normal padrão. Se eu não usar um neutralizante, por exemplo, vocês raciocinem que eu vou estar passando e no cotonete vai estar vindo micro-organismo e sanitizante. No momento que eu colocar ele lá no líquido diluente, eu vou coletar os dois, o sanitizante e o micro-organismo. O sanitizante vai continuar agindo e vai matar o micro-organismo que, na verdade, estava vivo, né? Então, ou seja, o neutralizante, pessoal, o processo de neutralização, ele é justamente para cortar o efeito do sanitizante. Dica também, nunca façam a coleta logo após, pelo menos esperem de 30 a 45 minutos para fazer a coleta da análise de SWAB ali, de monitoramento ambiental. Por quê? Vocês imaginam que vocês são uma bactéria lá, né? Estão lá felizões numa superfície X. Aí vocês, né, estavam ali de boa, vivendo a vida, né, se multiplicando, enfim, do nada começam a largar água quente na tua cabeça, esfregam a tua cabeça, botam espuma de detergente que arde os olhos, literalmente. Aí você enxágua lá e passa um sanitizante no final. Você tá todo ferrado, né? Pode ser que uns morram e outros fiquem ali bem maus, literalmente. E aí vocês imaginam se eu faço, né, a coleta logo depois, o próprio diluente, enfim, pode matar também o micro-organismo. Então, a gente diz que isso é injúria de células, né? Então, assim, para ter uma sobrevida de possibilidade de células injuriadas, para eu ter mais certeza se realmente o micro-organismo não estava ali ou se fui eu que errei na coleta. Então, por isso que a gente tem que esperar um pouquinho, porque pode ser que aquele que estava ali quase morrendo, não morrendo, ou ele vai morrer de vez, ou ele vai sobreviver de vez. Aí eu vou ter certeza se ele estava ali ou não. Então, o neutralizante é da mesma maneira, né? Usar ou não usar, né? E quando usar? Usar no diluente. A maioria dos laboratórios hoje em dia já manda o suave, o cotonete com neutralizante, com líquido neutralizante. Geralmente o caldo leitim, por exemplo, é um grande neutralizante, né? De universal. Não é universal porque não existe um universal, já vou comentar sobre isso.
E quando eu não espero resíduo de sanitizante, digamos assim, eu sou uma empresa que faço o enxágue do sanitizante, enfim, faço o teste lá por pH, faço água de lavagem até o pH sair neutro, então quer dizer que eu não tenho mais sanitizante, eu não devo utilizar neutralizante, porque o neutralizante também pode ocasionar um deletério nas células, ou seja, matar células que estavam boas, mas não porque o sanitizante matou, porque o neutralizante matou. E aí eu vou estar mentindo também nas minhas análises, né? Então, ou seja, somente usar neutralizante, quando usar, quando eu espero que tenha, né, resíduo de sanitizante. Se eu não espero, eu não vou usar. Não existe um neutralizante universal, tá? O neutralizante é conforme o tipo de sanitizante que vocês aplicaram. Então, cada sanitizante vai ter o seu desinibidor, né? Vai ter para o ácido peracético, para as amônias quaternárias, a base de tiosulfato, geralmente, ou de caldo twin, triptona de soja, enfim. Aonde vocês encontram essas informações? No anexo final da ISO 18593, que eu vou compartilhar com vocês. Vai estar lá. É uma tabela só dos neutralizantes e aí vocês podem se aprofundar também mais nesse item. Procedimento de amostragem, né? Os locais, aquilo que a gente falou. Aí, aqui a gente já chega como zoneamento, zona 1, 2, 3, 4, vocês já estabeleceram pontos, frequências. A gente falou dos locais alimentícios e não alimentícios, enfim. O que é importante do procedimento de amostragem é essa segunda frase aqui. Manter sempre o mesmo procedimento. Por quê? Por isso é para conseguir uma tendência de dados. Eu não posso que cada dia um analista diferente faça essa coleta de monitoramento ambiental. Por quê? Porque vai dar diferença. Ainda mais se não é laboratório interno e ainda mais se o laboratório interno, por exemplo, não é certificado ISO 17025. Vai dar erro. Então é sempre bom que seja o mesmo analista, a mesma forma, enfim, tudo mais, bonito, para que não haja essa dificuldade em conseguir uma tendência de dados. Outros cuidados, né, pessoal? Essas pessoas têm que ser capacitadas, treinadas, e a pessoa está lá fazendo a coleta, já em consultorias, em house, em loco, já acompanhei, por exemplo, algumas coletas na madrugada. Gente, as pessoas estavam quase se arrastando lá e coletando suave. Mas isso aqui não vai dar certo mesmo. Então, tem que pensar nessa equipe, nas pessoas, no ponto, né? Principalmente quem tem 3 turnos, enfim, para que não seja um erro, né? E a gente consiga ter essa tendência de dados e de resultados. Local da amostragem, geralmente ela é definida, como a gente já falou, né, na avaliação de risco. Dados históricos ligados a cada local também, né? E se nós não temos, como eu falei para vocês, a ISO, ela coloca sugestões. Depois vocês podem ler ela aí durante a semana, vocês vão ver que ela vai ter lá mãos, carrinhos, aventais, piso, teto, parede, esteiras, fatiadoras. Vai ter sugestão, várias sugestões de contato alimentício ou de contato não alimentício. Então, a ISO traz essas sugestões também para a localização da amostragem. Área de amostragem, isso é muito importante, pessoal. Você já deve ter ouvido falar nos gabaritos, né? O gabarito em si é aquele molde, né? O que a gente usa, geralmente 100 centímetros quadrados, sempre. Não me façam áreas... Ah, não, agora isso aqui tem um olho biônico lá que marca 100 centímetros quadrados para passar o cotonete dentro. Ah, nunca vi, né? Então, ou seja, precisa ter o gabarito estéreo, descartável ou não descartável, então precisa definir uma área, porque eu preciso ter um resultado por centímetro quadrado. Eu estou falando de ambiente, estou falando de metros horizontais, estou falando de superfície, estou falando de área. Eu não estou falando em UFC por grama, por ml, não é produto acabado. Então, eu preciso ter uma área. Obviamente que a área nem sempre vai ser definida por um tamanho numérico. Quando a área não for definida por um tamanho numérico, eu preciso, no meu programa de monitoramento ambiental, detalhar a área, tá? Digamos que eu vou fazer a análise de uma caneta. Ah, imagina uma chaira, uma espátula. E tem, né? Tem gente que faz o cálculo da área mesmo, não precisam ir tão longe, tá? Não é para achar pelo em ovo. Vocês só vão definir escrito como que vai fazer, se vai passar daqui para lá, passar, tirar a tampa, esfregar dentro da tampa, esfregar aqui. Vocês vão descrever como que é a área, quando eu não consigo dizer que eu coletei 100 centímetros quadrados.
E aí o resultado, pessoal, vai ser por utensílio, por caneta, por mão, por espátula, por faca, por chaira. Não vai ser por centímetro quadrado, vai ser por utensílio, tá? Então, ou seja, quando a gente não tem como definir por tamanho numérico, a gente precisa descrever bem direitinho como que é a área, como que é para fazer a coleta, se eu vou da esquerda para a direita, se eu vou na tampa por último, se eu vou aqui nessa parte por último, né? Então, ou seja, quando eu não consigo, eu preciso escrever. Para o tamanho da área, tá? Sabe-se que o ideal sempre é 100 centímetros quadrados, que a gente já vem com essa convenção. Mas existe a área conforme o que vocês estão pesquisando. Tem duas possibilidades, assim como a gente já aprendeu os micro-organismos anteriormente. Pode ser que eu esteja fazendo detecção de micro-organismo ou enumeração de micro-organismo. Quais são os micro-organismos que eu detecto? Os micro-organismos que eu detecto são os patógenos, tá? Que geralmente é ausência ou presença, o padrão. Salmonella, Listeria, E. coli, enteropatogênica. Eu não quero que aqueles micro-organismos estejam ali dentro. Então, o padrão dele vai ser ausência. Quando eu quero detectar, eu preciso coletar uma área muito maior. Então, chega a 1.000 ou 3.000 centímetros quadrados quando é micro-organismo de detecção, quando são os patógenos. E já vou explicar de uma maneira talvez mais simples para vocês. Quando eu quero enumerar, ou seja, 10 na 2, 10 na 3, 10 na 4, aí eu vou fazer menor ou igual a 100 centímetros quadrados. É isso que a ISO vai me dizer, tá? E aí eu sempre brinco que micro-organismos de enumeração são aeróbios mesófilos, enterobactérias. A gente dá um chute numa esteira dentro de uma indústria de carnes, voa enterobactérias e principalmente aeróbios mesófilos. Imagina uma esteira de linguiça frescal. Dá um chute, voa mesófilos para todo lugar. Eu não preciso de muita área, porque vai dar positivo. Agora, eu não vou dar um chute ali, não vai sair 1.000 salmonela correndo pela. Eu espero que não, pelo menos, né? Então, ou seja, por isso eu vou aumentar a área. Por quê? Porque se eu aumentar a probabilidade para saber se realmente o micro-organismo está ali ou não. Ele não está ali ou ele não está ali porque eu não coletei direitinho. Né? Então, quando é esse tipo de questão, eu vou aumentar a área. Quando eu já sei que vai dar contagem, eu não preciso aumentar a área. Então, menor ou igual a 100 centímetros quadrados já é suficiente, já é relevante. Quanto à hora e à frequência da análise. O tempo de análise vai depender do objetivo. Né? Se eu estou fazendo detecção, verificação, se eu estou fazendo pós-validação, eu estou usando o próprio monitoramento ambiental para validar. Já validei a higienização, eu só estou fazendo como acompanhamento, né? Logo após a higienização ou aguardar, isso a gente já comentou, né? Falei para vocês a questão lá do neutralizante, fazer pelo menos de 30 a 45 minutos depois. Para aumentar a probabilidade de detecção, né, pessoal? Por exemplo, assim, nunca fiz monitoramento ambiental, eu nunca fiz um monitoramento ambiental sério, por exemplo, vamos colocar assim. Se eu quero aumentar a probabilidade, se eu não tenho histórico, né? E o que é um bom histórico de análise microbiológica, pessoal? No mínimo, é 5 a 10 anos, não é meses, tá? Então, ou seja, um histórico bom, a gente diz que é de 5 a 10 anos de análise para eu dizer... Porque você sabe que tem micro-organismos que vai morar a vida inteira. Tem casos, já deve ter ouvido aqueles casos assim das empresas que fecharam porque não tinham o que fazer, tiveram que trocar os rebocos das paredes porque tudo estava contaminado por salmonela. E acontece, pessoal. Então, ou seja, por isso que é um bom histórico, é histórico de muitos anos. Não é empresa, principalmente se a empresa é nova. Se a empresa é nova, vocês podem contar que só vai dar problema a partir de 17, 18 meses de funcionamento. Antes não vai dar problema. E aí ninguém se preocupa, né? Só se preocupa quando começa a dar problema. A micro é sempre assim. Ou a gente já entra para apagar um incêndio, né? Porque o incêndio já foi feito. Poucas empresas trabalham de maneira preventiva, né? Então, ou seja, se eu quero aumentar a probabilidade, se eu não conheço como que é a minha empresa, o bom é fazer as análises de monitoramento, né, ambiental, análise de superfície geral, antes, durante e depois. Fazer durante o processo produtivo, depois da higienização, antes da higienização, né? Então, ou seja, se eu quero aumentar essa probabilidade, eu quero conhecer um pouco mais, para ficar mais legal no monitoramento ambiental, eu posso fazer isso. E a ISO traz essa questão, né? Tudo que a gente está falando aqui agora, para reforçar, é o que diz a ISO 18593, tá, pessoal? Não é realizada, se a análise não é realizada diariamente, por exemplo, eu não faço coleta de monitoramento ambiental todos os dias.
Se eu não faço todos os dias, nem sempre convém que sejam feitos no mesmo dia da semana. Digamos que eu faço semanal. Não façam toda segunda, porque senão as pessoas já vão esperar que vocês vão fazer na segunda. Né? Faço um dia na segunda, depois faço na quarta, depois faço na outra semana na sexta, depois faço na terça, faço, né? Tem que cuidar muito essas questões se a gente não tem essa frequência diária, né? Principalmente assim, turno A, turno B, turno C, variar, realmente variar, randomizar, para tentar verificar o máximo possível, para tentar entender o máximo da nossa realidade ali, né? Após reparo em equipamentos, construções e aumento da capacidade de produção sempre, né? É válido fazer uma análise lá, um swabzinho, né, de superfície, principalmente pós-manutenções de equipamentos, o equipamento ficou muito tempo parado, vai voltar à produção, ou por exemplo, um produto que é feito pouco, né, digamos que tem uma sala lá de um produto X que a empresa produz a cada uma vez por mês, a cada 2 meses, então também sempre é interessante, antes de reiniciar, né, os processos produtivos, de fazer essa análise também, que é muito importante. Como eu falei para vocês, além da ISO, né, pessoal, a gente tem outras abordagens, que é, por exemplo, a abordagem formada pelo APPCC para monitoramento ambiental. Se vocês entrarem depois lá no Doses, no Instagram, vocês vão achar essa postagem lá, tem uma legendinha que acompanha também, que vai ter essa explicação, mas toda essa explicação está dentro do livro da 3M também, tá? Então, primeiramente, analisar o risco, identificar os PCCs, estabelecer limites críticos, implementar o monitoramento, né? Desenvolver as ações corretivas, fazer a verificação e a manutenção dos registros. Então, sempre eu vou identificar os riscos de segurança, depois eu vou identificar as estratégias do controle preventivo, por exemplo, saneamento, boas práticas, projeto de equipamentos, né, design sanitário, enfim. Eu vou validar e estabelecer os limites críticos, eu vou desenvolver o programa, né? Vou determinar como responder se um limite crítico foi excedido, então a gente tem que pensar nas ações corretivas também, verificar, né, se o monitoramento ambiental aí estão funcionando, enfim, e manter sempre os registros. Então, é só uma outra abordagem aí que pode ter, né? Todas são válidas, todas são boas, mas eu confesso que eu gosto muito da ISO, né? Gosto muito do livro ali que eu falei para vocês, do zoneamento, zona 1, zona 2, zona 3. Eu acho que essa parte, né, da abordagem pelo APPCC, ela já é uma abordagem para quem já tem um maior, né, a PPCC em si, que aí consegue, né, realmente fazer aproveitar muito mais essa abordagem do APPCC. Se eu estou começando, eu quero revisar, né, a minha dica é que vocês fiquem ali, principalmente com a ISO, com o guia da FSC, que eu falei para vocês, né, trabalhar com uma ISO ali de avaliação de risco, né, trabalhar com a abordagem do APPCC pode ser utilizada aí para a gente estabelecer um cruzamento entre probabilidade, né, e severidade dos micro-organismos, enfim, que é uma outra abordagem totalmente de risco, que infelizmente a gente não tem tempo, né, hábil suficiente, não era o objetivo do nosso mini curso também. Mas enfim, digo, né, quem não vocês vão elaborar um plano de monitoramento ambiental, com certeza excelente. Tudo, né, pessoal? Essa tabela aqui, essa figura, vocês vão encontrar dentro de um outro livro que eu gosto muito, que é o livro da ICMSF. O que é a ICMSF? Eu sempre digo, é o Comitê Top Power do mundo da microbiologia, que rege, inclusive, as nossas legislações de micro aqui no Brasil, né, que é o Comitê Internacional de Especificações Microbiológicas para Alimentos, a ICMSF. Isso aqui está no livro 8 da ICMSF, vou compartilhar com vocês também. Eu só tenho ele em inglês, tá, pessoal? Mas é um livro que vocês encontram facinho na Amazon, enfim. Né? Micro-organismos em alimentos é o nome do livro, tá? Um livro de capa verde, da versão 8, tem um 8 na frente, assim. Ele gira em torno aí de uns
240, 340 reais. É um livro para quem trabalha com micro, pessoal, é um dos melhores livros que eu indico. Vocês vão encontrar tudo lá. Vocês vão encontrar vocês vão entender a nossa legislação. Os padrões da nossa legislação vêm de lá, tem a explicação no capítulo 1, inclusive. Vai ter explicações do que é um alimento adequado, seguro. Vai passar por todas as indústrias, tá, pessoal? Carnes, leites, ovos, alimentação animal, vai ter fábrica de rações, vai ter frutos do mar, vai ter peixes. Tudo que vocês imaginam vai ter lá dentro. E ele é a melhor dica e guia que eu dou para vocês. E aí ele vai resumir, né, justamente todo o passo a passo do monitoramento ambiental, que é, primeiro, determinar os micro-organismos de relevância. E aí que eu falei para vocês da qualidade, os micro-organismos de qualidade, de segurança, né? Determinar os micro-organismos de relevância, eu sempre digo que é olhar o quadro de perigos que a SMSF traz também, ou todos os micro-organismos que tem lá no monitoramento ambiental dividido em processo e em ambiente. É um pouco diferente da abordagem da ISO, que traz mais a questão do ambiente, zonas de contato alimentícia e não alimentícia. Mas é aquilo, né? A gente pode ir adaptando as metodologias, como eu falei para vocês, né? Não precisamos utilizar somente um. Definir a frequência de amostragem, estabelecer um plano de avaliação de dados, estabelecer um plano de ação de acordo com os resultados, né? Principalmente se eu tiver que fazer ações corretivas. E sempre rever periodicamente os programas de amostragem, óbvio, como eu falei para vocês, o próprio o monitoramento ambiental, como eu falei para vocês, ele não é engessado, ele não é para vocês fazerem uma vez na vida e nunca mais mexerem nele, né? Porque pode ser que tenha um micro-organismo lá que nem é mais uma importância. E outra, é como o APPCC também. O APPCC tem várias linhas de produtos. Por exemplo, assim, eu produzo uma barra de cereal com chocolate, sem chocolate, com amendoim, sem amendoim. Produzo bolo de chocolate, bolo de baunilha. Em linhas diferentes, eu não vou ter os mesmos perigos de micro-organismos. Então, talvez, para cada produto que eu produza dentro da minha empresa, eu preciso ter até um monitoramento ambiental diferente. Digamos que eu tenho um portfólio de muitos produtos e não são feitos no mesmo ambiente. Eu preciso pensar em um monitoramento ambiental, né, para o produto e para o processo em si, né? Porque é diferente, os micro-organismos vão ser diferentes. Então, por exemplo, produtos à base de chocolate, oleaginosa, talvez eu vou ter um perigo de patógeno de salmonela que num cereal extrusado comum não vou ter, né? Então, principalmente são linhas distintas, né? Então, eu tenho que pensar nessa questão também para o plano de monitoramento ambiental, né, de que seja singular conforme cada processo e cada produto que eu tenha dentro da indústria. Sempre consulta da literatura científica disponível e dados de investigação aí referentes a características de crescimento e sobrevivência dos micro-organismos em questão. Depois eu posso compartilhar o livro do Foresight também, que é de segurança, microbiologia e segurança de alimentos, que eu tenho em PDF ali, também pode ser um bom norte para quem quer começar a estudar essa parte de micro de maneira geral, não só de monitoramento ambiental, porque, como eu falei para vocês, não adianta a gente chegar aqui também, sempre a gente tem que voltar para o básico, né? Então, às vezes é interessante que antes mesmo do próprio estabelecimento do monitoramento ambiental, a gente dê uma revisada naqueles conceitos basicãos, assim, de micro também, né? Estudo de avaliação do crescimento ou sobrevivência dos micro-organismos suscetíveis de estar presentes no produto durante o seu processo de vida útil, né? E aí aquilo, né? Se a gente está chegando no nosso final aí, né, do nosso mini curso, mas também tem essa questão de sobrevivência, né, e de crescimento de micro-organismos. Às vezes, como eu sempre digo, o problema não é o micro-organismo estar lá, né, estar ali na planta. O problema é ele se multiplicar. Então, assim, eu tenho que também pensar numa abordagem de monitoramento ambiental que eu esteja focando tanto nos micro-organismos presentes quanto nos micro-organismos que estão se multiplicando. Então, tanto nos sobreviventes quanto nos que estiverem se multiplicando. Mas só vai ter problema quando se multiplica. Por exemplo, você pode ter uma salmonela ali me olhando o dia inteiro. Desde que ela fique ali me olhando o dia inteiro, não tem problema. Então, o que? Eu só devo saber que tem esse perigo lá
e eu não posso fazer com que ele se multiplique. Então, toda vez que eu errar a dosagem de um sanitizante, se eu pular etapas no processo de higienização, eu sei que aquele micro-organismo que está me olhando lá, ele vai se aproveitar. E aí o monitoramento ambiental, ele vem justamente para isso, para que a gente previna que isso não aconteça. Então, por isso que antes do monitoramento ambiental também, a gente precisa justamente saber isso, né? Saber sobre a microbiologia básica, do que é um crescimento, o que é uma distribuição de micro-organismos, como eles se comportam, curva do crescimento microbiano, fontes e fatores que afetam o crescimento. Porque quando a gente chega para investigar, chega para montar uma análise de risco, né? Tudo vai ficar mais fácil, tudo vai estar mais clareado, de certa forma, na mente de vocês. Né? Então, aquilo que eu falei, a minha dica para vocês, né, que eu já falei, é comecem pelo básico. Comecem estudando os micro-organismos em si, de maneira geral, como eles se comportam, onde eles crescem, do que eles gostam, do que eles não gostam, porque não tem, né, pessoal? E depois a gente fala um pouquinho dos métodos de coleta, mas não tem como a gente prever micro-organismos dentro de um plano de monitoramento ambiental se eu não conheço eles, se eu não sei do que eles gostam, será que eles vão gostar de crescer aqui na minha empresa ou não? E aí a gente volta naquele insight inicial lá, né, que eu falei para vocês, que temos conhecimento sobre a nossa house flora, né, e aí coloco, além de ter conhecimento, eu sei como eles se comportam, o que eles gostam, o que eles não gostam. Eu sempre digo assim, o monitoramento ambiental, como eu falei para vocês, ele é uma ferramenta de controle microbiológico na indústria de alimentos. É uma medida preventiva para evitar contaminações microbiológicas, né? Para evitar um perigo biológico. Então, eu preciso ter conhecimento sobre o meu inimigo, porque, de certa forma, é um inimigo. Né? E eu sempre digo assim, que o controle microbiológico, as ferramentas voltadas para o controle microbiológico, a PPCC, começando lá no básico, higienização, boas práticas de fabricação, higienização, a PPCC, monitoramento ambiental, a gente vai seguir aumentando os níveis de controle microbiológico, e eu sempre digo que é a arte da guerra, a gente precisa estar preparado. Eu preciso estar com esses pilares preparados, esperando aquele micro-organismo ali, porque aquilo que eu falei para vocês, tudo bem ele estar ali me olhando, o problema é quando ele começar a dar o primeiro passo, eu tenho que estar pronta para agir. Então, não adianta eu ter estabelecido os melhores programas, enfim, e eu não ter pensado nessa outra parte, porque é aquilo que eu falei para vocês, aí sim a gente não vai ter sucesso. E eu vejo que muito do insucesso dentro dos planos de monitoramento ambiental ou de controle microbiológico de maneira geral na indústria se dá justamente por essa falta, né, esse insight ali inicial da gente realmente conhecer, ver que a gente está lidando com seres vivos e tudo mais. Não são seres inanimados, não é um perigo físico, não é um prego, não é um parafuso. A gente está falando de seres vivos tanto quanto a gente, que se alimentam, que se multiplicam, que andam literalmente, muitas aspas, eles andam de um lugar para outro, buscando a melhor forma de sobrevivência. Então, é assim, é diferente, é um perigo diferente, né? Trabalhar com perigo microbiológico, com certeza, é bastante diferente. E, por fim, né, só para exemplos de métodos de coleta, não vou me adentrar, e vocês vão encontrar dentro da ISO 18593 também um pouco mais aprofundado sobre as técnicas, né? Suave vetor tradicional, cuidar os gabaritos, as placas de contato, as placas Rodac, né, que são aquelas que o ágaro fica para fora, parece um carimbinho, a rinsagem, ou água de lavagem, né, principalmente aí para calhas, ralos, canaletas, a gente pode se utilizar. O ATP, que aí vocês podem encontrar uma explicação sobre ele maravilhosa lá no Doses, tá? Então vou deixar para vocês olharem lá no perfil do Instagram também. E a técnica de sedimentação e impressão são as técnicas de contagem para análise de ar ambiente. A gente nem falou de ar ambiente, né? Porque o ar ambiente dá somente uma aula só dele. Então, também vocês vão ver alguns insights aí lá no perfil do Dose. Não faz muitos dias que está lá, logo na chegada ali das postagens, vocês vão ver que tem essa questão das diferenças entre sedimentação e impressão também, escolhas de métodos, enfim, que vocês podem estar escolhendo, tá? Gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês
era isso, né? Eu estou vendo, deixa eu ver se chegou algumas dúvidas aqui. Eu acho que sim. Deixa eu só passar aqui, tá, gente? Só um minutinho para eu ver. Se vocês quiserem ir escrevendo as dúvidas de vocês, já vou dizendo que espero que tenha sido válido essa troca aí para vocês, né? Tentei resumir o máximo, mas realmente, como eu digo, tudo dentro do controle microbiológico é uma arte, né, pessoal? Vocês veem que é os mínimos detalhes, é o passo a passo, enfim, tudo mais, que não é o simples fato de você só dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali, né? Jamais um plano de monitoramento ambiental vai poder ser dessa forma, porque não vamos ter sucesso, com certeza, né? Assim, a gente acaba copiando os erros, os micro-organismos são diferentes, os produtos são diferentes, né? Então, não copiem. Vamos lá. Paulinha escreveu, trabalho com colágeno. Nossa, sabe que eu atendo duas empresas que produzem colágeno e a gente tem problemas com gram-negativos, principalmente aeróbios mesófilos, né? Então, começa por aí da básica, né? Aquela pergunta aqui, um escopo de análises horizontais, né? Aeróbios mesófilos, micro-organismos gram-negativos de maneira geral, porque como é uma indústria que tem higienização mais de produtos a seco, né? A gente busca um pouco mais esses outros micro-organismos que podem ter resistência a sanitizantes. Mas hoje em dia tem muitas metodologias a seco para higienização com sanitizantes líquidos, porque às vezes as pessoas confundem, né, pessoal, que tudo que é higienização seca parece que a gente não pode usar nada de úmido, e sim, pode. Né? Tem alguns produtos úmidos, que quando junto, por exemplo, tem alguns produtos de ácido peracético, por exemplo, peróxido de hidrogênio com álcool isopropílico, o álcool isopropílico praticamente ele pinga e já seca. Então, juntando essas duas partes, tem indústrias de sanitizantes que já trabalham. Então, a gente pode rever até mesmo a questão das metodologias de higienização, que vai ter mais sucesso no controle microbiológico nessas indústrias completamente secas. Paulinha, também um micro-organismo bom para você é Bacillus cereus, tá? Bacillus cereus, aeróbios mesófilos, gram-negativos de maneira geral são um bom insight aí para começar essa questão né, nessa parte. Deixa eu ver que tem. Gente, agora que eu vi que tem um monte de pergunta aqui para cima, eu estava lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo responder todas. Se eu não conseguir responder todas, né, porque a gente tem 15 minutinhos aí, quem não for respondido, por gentileza, coloca lá no grupo também, ou me manda no privado também, que a gente vai trocando uma ideia ali. Quando se falas, é o mesmo que áreas classificadas em A, B, C e D, se for o mesmo, pensando em zona mais perto, né, a zona 1 ou zona A de contato direto com o alimento, é a mesma ideia, tá, Luan? Mas você pode conferir se é esse mesmo insight que a gente tem lá dentro do livro do monitoramento ambiental. Então, as zonas 1 são as mais próximas, e as zonas 4 são aquelas lá, almoxarifados, vestiários, refeitórios. Se você trabalha nesse mesmo conceito, sim, tá? É A, B, C e D. Shaker de agitação para ativar bactérias e fungos, dificuldade de higienização. Você disse talvez de encontrar um sanitizante, sempre focar também para a parte de bactérias e fungos juntos, tudo é melhor, a base de ácido peracético é melhor, tá? Dessa parte. Deixa eu ver o que mais. Faço validação de limpeza a cada 15 dias com placas com meio de culturas agronutriente, PCA e Saborô. Pessoal, Saborô, eu sempre digo que é um agar para a área de fungos muito clínica, tá? Para a área de alimentos, eu prefiro DG 18% ou DRBC. DG 18% quando for atividade de água mais baixa de produto de processo, DRBC quando for mais alto. Ou fazer com PCA ou batata é melhor que Saborô, tá? O Saborô é mais para identificação, ele está dentro da RDC 9, por exemplo, para análise de ar, mas ele é muito da área clínica, tanto que ele é um meio da farmacopeica, formulado pela farmacopeica, por isso que é muito utilizado na área farmacêutica. Mas para a área de alimentos em si, o batata é melhor do que ele, se a gente for pensar assim, tá? E entre o DRBC e o DG, para quem... o DRBC deixa os fungos mais esbranquiçados. O DG18 deixa mais parecido com o PDA, o PCA, desculpa, o PDA, o batata. Então, para quem já usa o batata, o DG talvez seria uma outra
opção, tá? E higienização de ar ambiente é complicado, né? Dá uma aula, com certeza, só para a gente falar, um curso, um treinamento, uma aula para a gente falar de monitoramento de ar ambiente. Fique de olho, que lá no DOS eu sempre lanço as masterclass de monitoramento de ar. Legislação para usar como referência de monitoramento ambiental, não tem. Não temos legislação para monitoramento ambiental. Tem as de exigência, né? Por exemplo, lá dentro do RISPOA tem a obrigação de avaliação do PPHO dentro do Pacto de Análises Laboratoriais, mas não tem nenhuma legislação ainda específica de monitoramento ambiental. Está em estudo uma dilistéria para a área de indústria de produtos carnes, mas a gente não tem. Por isso que eu falei até para vocês da dificuldade em relação à não existência, né, da legislação. Daí você pode, né, utilizar a ISO aí, como eu apresentei para vocês. Se mãos durante a manipulação para avaliar se não tem. Fazer durante também a mão de colaboradores, perfeito. É como eu falei para vocês do monitoramento ambiental. Se eu quero aumentar a probabilidade, o histórico, dados antes, durante e depois, tá, Carol? Pode fazer durante também, bem tranquilo. Acho que essa prática é interessante se a gente visa, né, especificar melhor aí o nosso plano de monitoramento ambiental. Depois da higienização de ralos e pisos, a coleta para análise só pode ser feita quantas horas após? A Júlia pergunta. Tecnicamente, o ideal seria no mínimo 45 minutos após, né? Porque depois pode ocorrer, como eu falei para vocês, né? Eu acho que talvez essa pergunta veio antes de eu ter falado, mas eu falei para vocês sobre a questão do deletério, da injúrias de células. Esses micro-organismos, eles podem estar injuriados, sofrendo, e o tempo que fica ali parado, se tiver resíduos, principalmente de matéria orgânica, ele tiver força de se multiplicar, vai ser um problema. E aí você pode fazer a análise e for incoerente o resultado, porque não era bem aquilo que era esperado. Então, não esperar mais do que uns 45 minutos aí para fazer as coletas, porque pode ter interferência, tá? A Sabrina colocou aqui, você falou sobre coletas pós-limpeza, mas no pacote de monitoramento ambiental você recomenda ser durante a produção? Se sim, seriam elas a maior parte. Lembra que eu falei para vocês sempre pensar pós-higienização, porque eu sou bem chata com os conceitos, tá? Higienização é limpeza mais sanitização. Se você só faz limpeza, só a parte de detergentes, remoção de matérias orgânicas visíveis, resíduos, isso é limpeza. Sanitização é micro-organismo. Os dois juntos formam higienização, tá? Eu sei que é difícil. Eu também falo limpeza às vezes, mas só para ficar bem corretinho ali, né? No pacote ali, como a Sabrina colocou, sim, pode fazer para aumentar a tendência de dados, enfim, tudo mais. A maior parte não, tá? Fazer de vez em quando todas as partes e principalmente logo no começo, para aumentar essa indução de dados, enfim, de sugerir mais coletas, mais análises, para conhecer melhor a flora de vocês. Depois dá para ir normalizando essa parte também. O Elton coloca aqui, em uma indústria de embalagens, para o monitoramento ambiental de produto, preciso seguir a legislação aplicada ao tipo de produto que meu cliente invasa, condiciona ou apenas a minha house flora. O ideal aí seria, né, Elton, isso se chama uma especificação microbiológica. A gente sabe que a gente não tem padrão microbiológico exclusivo para embalagens, assim como, por exemplo, a gente não tem para ingredientes, né, para produtos que são vendidos como ingredientes para a indústria de alimentos, não. Então, isso é uma especificação microbiológica. E aí vai de um acordo entre você e o seu cliente. Por exemplo, assim, se o seu cliente nunca te exigiu, não veria por que você ficar correndo atrás dele. Agora, se ele já perguntou, sim, isso chama uma especificação microbiológica entre você e seu cliente. Então, você vai fazer especificadamente uma especificação. Você vai ter uma especificação para cada cliente conforme a demanda deles, baseado no produtos que eles vão envasar. Se não tem essa exigência, vocês vão fazer conforme a tua house flora de conhecimento, com certeza. Mas, né, eu acredito que diversas empresas devem solicitar para vocês aí análises microbiológicas. Então, neste caso, seria interessante vocês conversarem com ele e montar, com elas, né, essas empresas, e montarem uma especificação microbiológica que atenda aí as demandas, as necessidades
do cliente de maneira particular. E às vezes, talvez até o cliente não tenha essa noção, né? Ah, mas talvez ele vai te pedir ajuda de quais micro-organismos. Aí você já vai perguntar para ele, né? Qual é o teu produto, teu processo, como é as tuas condições, e aí você pode fazer para prevenir também que depois, lá num desvio microbiológico, não venha dizer que foi a embalagem do Welcome lá que deu problema, né? Então, também é interessante para a própria empresa de embalagem se proteger contra essa parte também. Caso seja, a Ellen pergunta aqui, caso seja utilizado um neutralizante no diluente, será necessário aguardar 30, 40 minutos para realizar a coleta? Também, porque a coleta não é só pelo neutralizante, tá, Ellen? O tempo é para aqueles micro-organismos que ficaram meio injuriados, que pareceram que foram eliminados, mas não foram, tá? Então, também é por esse caso. Então, tem que esperar também. Em caso, o Lucas coloca aqui, em caso de enxágue de equipamentos utilizando água clorada, é necessário fazer uso de neutralizante? Sim, o cloro também precisa ser neutralizado, por mais que seja uma contagem baixa, a não ser que você fique num pH muito neutro posteriormente ao final do enxágue, e aí não haveria essa necessidade, mas aí tem que ser feita essa avaliação também. A Paulinha coloca aqui, acho que é parecido com a do colágeno, né? A mesma, né? Que eu tinha falado antes. Tem um local de máquina de difícil acesso, precisa ser a seco, o produto que passa é pó, proteína, né? Como eu faria para garantir a limpeza e a análise? Aí, né, nós podemos ficar discutindo bastante aqui a tua questão, mas como eu falei, né, você até coloca, eu acho, depois quanto aspirador, remoção, mas o melhor é tentar remover o mais quantidade de pó possível, né, visualizar essa outra possibilidade que a gente tem de sanitização a seco. Tem muito, depois, se quiseres me mandar, Paulinha, um WhatsApp à parte, eu posso compartilhar com você vários trabalhos de biofilmes para a indústria de colágeno e proteína, formação de biofilme e controle de sanitização a seco também, só para vocês verem os testes de eficácia com sanitizantes a seco contra alguns micro-organismos formadores de biofilme. Tem alguns trabalhos que eu posso compartilhar. Se vocês terem uma ideia, né, eu tenho algumas empresas que eu atendo nessa demanda e que a gente faz todo um estudo, levantamento, forma processo de higienização, controle desse tipo de micro-organismo, eu posso compartilhar também. Aguardar de 30 a 45 depois para fazer a coleta, mas tem literatura que descreve que a coleta deve ser após 3 horas. Olha, todas as análises de monitoramento ambiental, Júlia, que eu conheço, falam de 30 a 45 minutos. Desconheço esse de 3 horas após a sanitização, mas pode ser que aconteça sim, né? Até porque não conheço todas as referências do mundo aí para afirmar realmente, né, que não. Mas a indicação da ISO e das outras metodologias é de 30 a 45 minutos de maneira geral, até porque a indústria não vai ficar, às vezes, 3 horas só. Às vezes, só que o problema é que tem indústria que espera 3 horas por si só, porque a higienização é de noite e o pessoal da qualidade vai fazer análise de manhã cedo. Então, acontece muito isso também dentro da indústria de alimentação. Às vezes, a gente atender a regra 100% não vai acontecer, né? Por isso que é importante essas análises durante o trabalho, que vão ajudar a gente a decidir esse tipo de situação também, porque aí eu preciso prever, né, se eu tenho a possibilidade maior ou menor de contaminação. O monitoramento ambiental é obrigatório fazer todos os dias, a Érica coloca. Na verdade, não. O monitoramento ambiental não tem frequência definida exclusivamente, assim como a análise de produto acabado também não tem. Vai depender muito dos regulatórios que a empresa atende, do controle microbiológico. Tem gente que tem, por exemplo, assim, uma higienização perfeita, que vai ter porque ficar fazendo monitoramento ambiental a todo momento, que vai confiar que aquele método foi muito bem validado. Então, vai depender muito da validação da higienização, né, e de produto e de processo, que aí você vai definir a frequência, como que eu falei para vocês, aquela frase da Anvisa. A indústria detentora do conhecimento sobre seus produtos e seu processo precisa ser capaz de estabelecer se vai fazer uma análise de produto acabado, por exemplo, a cada lote. Né? E aqui também, se vai colocar um monitoramento ambiental todos os dias, até porque qualquer referência que eu mostrei ali para vocês vai dizer assim, se não for feito todos os dias, convém que sejam variados os dias, como eu falei para vocês, não fazer toda segunda, não fazer toda terça, então não existe uma obrigatoriedade
100% de ser feito todos os dias, tá? Não sei se um cliente muito específico pede que você faça todos os dias o monitoramento de superfície. Aí, né, pode ser que seja diferente. Tinha travou, voltou, eu nem vi, pessoal, desculpa. Aqui já respondi. A Paulinha coloca, os micro-organismos, contagem total de aeróbios, coliformes totais, E. coli, salmonela, bolores e levedura seriam suficientes? É tudo e mais um pouco aqui, né? Tem alguns, talvez, que não seriam 100% necessários ou não necessários a todo momento, mas se você faz todos, não tem outros que talvez sejam. Como eu falei para vocês, lá no teu produto, talvez eu trocaria e colocaria algum bacillus cereus, ao invés de outros micro-organismos aqui, por exemplo, coliformes totais, trocaria por bacilos, ou enfim, né? Depende também das especificações de produto, mas tem alguns outros talvez sejam mais interessantes do que esses aqui, mas se faz todos esses aqui, já está muito bom. Vamos ler a pergunta do Luiz, que é longa. Você nos disse que não necessariamente precisa ter uma correlação entre a análise do produto acabado com a análise de monitoramento ambiental. Perfeito. Surgiu uma dúvida no seguinte: se eu faço controle do meu produto acabado para detectar micro-organismos de alto risco para esse produto, não seria interessante fazer as mesmas análises de monitoramento ambiental? Se o produto acabado possui contaminação por listéria, não seria interessante monitorar esse micro-organismo no monitoramento? Luiz, nenhum produto da nossa legislação, pelo menos do regulatório brasileiro, tem listéria, tá? No seu padrão microbiológico. Só temos lá para produtos, lá no final, para produtos acabados que não sejam, que sejam comercialmente estéreis, e para serviços de alimentação tem alguns padrões para listéria. Mas concordo de que se você faz para atender outro regulatório e fazer listéria, ok, até porque listéria é diferente. Eu estou falando assim, não de um patógeno, principalmente as correlações entre enterobactérias e enterobactérias em produtos e em superfícies são diferentes, são formas de disseminação diferentes. Por exemplo, enterobactérias em mãos, às vezes é indicado, às vezes não, porque é muito difícil que um colaborador passe uma enterobactéria assim, em contato, né? Pode ser interessante realizar? Pode, mas aí você faz com menor frequência, às vezes não precisa fazer todos os dias. Ou às vezes, né, tem indústrias que têm um monitoramento ambiental de listéria à parte, porque às vezes listéria não é um micro-organismo que você vai pesquisar na superfície. Geralmente você pesquisa mais em câmaras frias, em borracha de porta, em ralo, em dreno, em piso, canaleta, né? Então ele é diferente até o local do micro-organismo. Mas eu estou falando do padrão microbiológico em si, IN60 e IN161 e o monitoramento ambiental, né? Até porque a listéria não está lá na maioria dos produtos assim, né? Mas entendo a tua questão e acho e concordo contigo também. Seria interessante? Sim, perfeito. E aí a listéria é um grande exemplo que é mais, digamos assim, a listéria é um micro-organismo que é diferente, ela é mais monitoramento ambiental do que produto acabado. Então, eu faria muito mais ela no monitoramento ambiental do que no produto acabado, que seria completamente do contra a minha sugestão, né? Mas, com certeza, a listéria é um micro-organismo à parte aí de uma análise microbiológica de produto acabado padrão em si, né? Mais interessante fazer ela no ambiente do que no produto acabado. Ela vai ter uma codificação muito maior sempre no ambiente, no utensílio, do que no produto acabado. Né? Isso é de fato também que podem. Estafilococos em operadores. Tem até uma publicação ali do DOS sobre isso também. Eu falo que de 20% a 30% da população é portador natural de estáfilo e às vezes não vai se manifestar. Então, às vezes, tem muitos pesquisadores na área da micro que consideram redundante fazer a análise de estafilococos em mãos. Né? Até porque vocês vão ver também que é uma bactéria, e tem duas publicações lá no DOS que eu sugiro para vocês olharem. Uma que vai ser sobre o treinamento e capacitação de manipuladores, como os manipuladores inserem perigos, que é logo ali no começo, e tem uma bem mais lá para baixo, que é lá de maio, acho que é do Dia Mundial de Higienização de Mãos. Vai ter sobre um fato sobre a microbiota residente que a gente tem na pele, e por que não é tão interessante fazer análise de estafilococos aí nessa parte de mãos. E, por exemplo, o que mais em mãos, né? E. coli é muito interessante, sim, contagem total de micro-organismos.
E, por exemplo, assim, se eu faço salmonela lá numa coprocultura, vai depender dos testes. E aí sempre vale fechar com a segurança do trabalho, né? Porque, às vezes, os testes admissionais de um colaborador e até mesmo testes periódicos, exames periódicos, né? Os ASOs famosos, se você faz coprocultura, que já pegaria bactéria como salmonela, não teria necessidade de ficar fazendo em mãos de colaborador a todo momento, porque eles fazem coprocultura a todo ano. E aí você poderia até reduzir os tipos de análise de salmonela também. Então, vai depender muito daqueles testes que vocês realizam de admissão, né, de acompanhamento anual dos colaboradores também. Mas tem uma postagem lá no Dose também sobre essa parte dos colaboradores, de mãos, dos exames que são necessários, o questionário. Eu acho muito interessante ter um questionário voltado só para micro, né? Viajou recentemente, já tem problemas de infecção de pele, de boca, enfim, que são, digamos, fato que o colaborador talvez tenha uma contaminação por estáfilo exposta, quem tem muitos problemas assim. Então, isso é válido, né? Ter um questionamento assim também no momento de uma admissão, enfim, isso está dentro do livro do Foresight, tá? Próprios bibliografias da área, né, vão indicar, trazer como uma boa necessidade esse tipo de questão. Também tem uma publicaçãozinha ali no Doses com essa parte também. Acho que era isso, mais ou menos, né, pessoal? O Lucas coloca que DRBC com cloranfenicol. Isso é muito válido. Todo meio de cultivo, principalmente para análise de ar, de bolores e leveduras, né, utilizar uma solução antibiótica junto, principalmente cloranfenicol. Por quê? Porque os fungos são maus competidores com as bactérias. Então, se tiver uma contagem maior de bactérias, né, provavelmente eles não vão aparecer. Então, sempre, né, o PCA, enfim, o agar-batata, ou o DG18, já o DRBC, colocar cloranfenicol. O próprio dicloran do DG18 já é um inibidor, né, dessa parte também de bactérias, mas dá para colocar junto. E o rosa de bengala, o DRBC, ele é muito bom porque ele evita aqueles fungos, os fofões, aqueles, sabe, que os peludões, que nem eu brinco, eles se espalham na placa inteira. O DRBC é uma substância que retarda esse desenvolvimento. Então, se a indústria que tem esse problema com os zigomicetos, que são esses peludões, seria bastante interessante, né, para essa questão. Pessoal, acredito que não dá tempo, né, de responder mais perguntas, mas se eu não respondi a alguém, por gentileza, vocês podem entrar em contato comigo, enfim, tudo mais, né, que a gente pode estar falando depois. Só a última pergunta aqui da Tainara. Faço parte da indústria da matéria-prima que irá fazer embalagem. Como determinar os parâmetros, né? Você tem uma referência. Se o cliente, né, ele segue FSC 22000, não, vocês não tiveram obrigação, mas pode ser um bom parâmetro de segmento. E aí vocês podem fazer as análises conforme, né, aquele mesmo insight que eu coloquei antes para as embalagens, né, conforme as especificações microbiológicas para os produtos que vão ser envasados, dos produtos que vocês vão estar, né, vendendo a embalagem para posteriormente lá, tá? Beleza? Pessoal, agradeço muito, né, a presença de todos vocês. A gente teve um público super legal. Espero que a troca tenha sido bastante válida para vocês, né? E fica o convite também para quem quiser participar da pós da turma que vai começar por este ano também. Vocês podem procurar o Thiago ou ele pode deixar para vocês também as especificações posteriormente ali no grupo. E sigam acompanhando o Doses lá e depois eu já compartilho com vocês os materiais que a gente comentou. Vou compartilhar ali no grupo do WhatsApp de vocês e qualquer coisa, né, vocês me contatem que estarei sempre aberta para a gente trocar umas ideias aí. Gente, muito, muito obrigada. Desejo um excelente restante de semana aí para vocês. Sucesso na vida profissional e pessoal de cada um. Foi muito legal ter todos vocês aqui, tá? Até mais, pessoal. Se cuidem. Uma ótima noite. Obrigada.